A história começa com um trabalhador árduo chamado Nor, que faz alguns trabalhos na cidade. Ele é bem respeitado por todos por sua ética de trabalho e ganha vida decentemente. Um dia, enquanto está sendo pago, Nor ouve uma garota chamando por ajuda e corre para uma caverna, onde descobre que ela está sendo atacada por uma ferocidade bestial. Um flashback de 15 anos mostra um jovem Nor fazendo remédios para sua mãe doente. O trabalhador Nor se prepara para trazer as cabras, e sua mãe o lembra de não ir além de uma certa pedra. Sua mãe está claramente muito doente, então Nor planeja fazer mais chá para ela, mas ela o impede. Ela pede desculpas por não poder fazer nada por ele e diz a Nor para viver a vida que ele quer. Naquela noite, Nor faz o jantar, mas fica aterrorizado ao descobrir que sua mãe faleceu. Nor sepulta sua mãe no dia seguinte e começa a aprender a viver por conta própria. A vida de Nor é cheia de responsabilidades, mas ele não tem ninguém ao seu lado. Uma noite, Nor encontra um livro que desperta uma memória de quando seu pai costumava ler para ele. Essa história, em particular, era sobre um aventureiro que derrotou um dragão com seus amigos. Ele aprendeu feitiços de um feiticeiro e quebrou uma maldição que havia sido lançada sobre uma floresta. O grupo de aventureiros era muito respeitado, pois sempre levantava suas espadas e derrotava o mal em nome de seus amigos. Nor ainda está em admiração desse aventureiro e se lembra de como sua mãe lhe disse para viver a vida que ele queria. Um dia, Nor decide deixar a cidade pela primeira vez e declara que se tornará um aventureiro. Nor se despede de seus pais falecidos e sai da barreira que protege sua casa. Após dias de viagem, Nor fica maravilhado com a visão da gigantesca capital real. Ele entra pela primeira vez e se encanta com todas as pessoas lá. Ele fica especialmente impressionado com um rapaz que parece um aventureiro e, eventualmente, chega ao seu destino. É a guilda dos aventureiros que os guardas na entrada lhe falaram, mas o funcionário diz para ele sair, pois não é um lugar para crianças. Ele diz a Nor para voltar para seus pais, mas Nor revela que ambos faleceram. O funcionário se aquece um pouco com ele e explica que aqueles que desejam se registrar na guilda de aventureiros da capital real devem primeiro fazer aulas nas escolas de treinamento real. Ele sugere que, se Nor realmente quer se tornar um aventureiro, deve adquirir algumas habilidades primeiro. Nor ouve que isso significa coisas como magia e a arte da espada. Então fica animado para ir às escolas. Heróis e livros de história são fortes o suficiente para derrotar dragões do tamanho de montanhas com apenas um golpe. Então Nor está ansioso para aprender a se tornar um herói. Nor frequenta a escola de heróis, mas só consegue assistir enquanto seus colegas começam a desbloquear seus poderes mágicos. O instrutor eventualmente se cansa de esperar que Nor desbloqueie seus poderes e lhe diz que continuar tentando seria apenas uma perda de tempo. A única coisa que Nor aprendeu a fazer é parry para evadir um ataque. O instrutor acha que Nor deve escolher um caminho diferente e sugere que ele tente uma escola de treinamento diferente. Nor o faz e chega a uma escola para guerreiros. Guerreiros arriscam suas vidas como escudos para seus amigos. Então Nor encontra um pouco de otimismo, pois isso é bem próximo de ser um aventureiro. O treinamento de guerreiros é incrivelmente exaustivo, mas mesmo após alguns meses, as habilidades físicas de Nor melhoram apenas um pouco. O instrutor avisa que ele perderá a vida se continuar se forçando. Então Nor é orientado a tentar o treinamento de caçador. Infelizmente, Nor é informado de que ele é terrível com armas delicadas. Então tenta o treinamento de ladrão. Contudo, ele não é adequado para isso também. Então tenta o treinamento de magia. Nor só consegue criar a menor chama, mesmo após meses de treinamento. E Gandalf fica chocado, pois é raro ver pessoas tão incapazes de usar magia como Nor. A última tentativa de Nor é se tornar um clérigo, mas ele mal consegue curar arranhões após meses. O funcionário fica chocado ao saber que Nor não conseguiu aprender uma única habilidade útil após passar 3 meses treinando em cada escola e, infelizmente, diz a Nor que ele não pode se registrar como aventureiro. O desencorajado Nor percebe que não é um prodígio e retorna para casa. Ele está mais certo do que nunca de que não tem talento. No entanto, isso não o impede, pois o determinado Nor declara que ele só precisa treinar muito mais duro. Nor faz sua própria espada e se lembra do que seu instrutor de espada lhe disse. Ele disse que se Nor praticar uma habilidade repetidamente, pode conseguir dominar uma nova. O parry foi a única habilidade real que ele adquiriu durante o treinamento, então ele decide treiná-la de manhã, à tarde e à noite. Pelo maior tempo que conseguir, 1 ano se passa e Nor aumentou tanto sua habilidade de parry que agora consegue evitar 10 espadas em uma única respiração. Ele ainda não tem novas habilidades, mas seu parry melhorou imensamente. 3 anos depois, Nor consegue desviar de 100 espadas em uma única respiração. No entanto, ele ainda não tem novas habilidades. Então Nor determina que não tem chances de se tornar um aventureiro. Nor continua treinando, eventualmente destruindo sua espada e vendo uma luz em sua mão. Nor está incrivelmente determinado e decide que precisa treinar ainda mais. 10 anos depois, Nor pensa em como treinou todos os dias sem falhar e agora pode parry de 1000 espadas de madeira. Infelizmente, ele ainda não conquistou novas habilidades. Nor decide tentar se tornar um aventureiro mais uma vez e volta para a capital. Na guilda, a funcionária vê que ele só conhece as habilidades mais fracas. Ela sugere que ele vá para as escolas de treinamento. Mas Nor explica que já tentou todas elas.
A garota pede desculpas porque Nor não pode se registrar, mas Nor já esperava. Por isso, então, o velho funcionário aparece, mas não reconhece Nor. Ele eventualmente se lembra dele e fica feliz ao saber que Nor tem treinado sozinho. Nor explica que as coisas não foram nada bem, pois ele só conseguiu melhorar um pouco sua habilidade de parry. O velho explica que os aventureiros são classificados de I a S, para ser reconhecido como I. Uma pessoa deve ter mais de uma habilidade útil. A triste lista de habilidades de Nor não mostra nada útil, então os sonhos de Nor são esmagados novamente. No entanto, o velho funcionário diz que há mais de uma maneira de se tornar um aventureiro. Na verdade, há algo abaixo do nível I, que é o nível F. Nor não consegue acreditar que ainda pode se tornar um aventureiro dessa forma, mas há algumas condições. Ele seria proibido de aceitar qualquer missão que envolvesse tirar vidas ou aventurar-se fora da cidade para coletar itens. Isso significa que ele só poderá aceitar tarefas na cidade. Ninguém se importa em se tornar um aventureiro dessa maneira, mas a funcionária fica chocada quando Nor demonstra entusiasmo para fazer isso. Nor se registra. Então a funcionária lhe dá sua licença de aventureiro de nível F. A funcionária não acha que seja uma grande coisa, mas isso muda a vida de Nor. Então ele agradece. Nor aumenta um pouco sua força e vai direto para o trabalho, realizando tarefas pela cidade. Ele também aumenta sua velocidade para pegar um gato e usa cura para consertar alguns arranhões que ganhou do gato. Nor usa sua pequena chama para preparar o jantar e um truque de pedra para entreter algumas crianças. Nor finalmente realiza seu sonho de se tornar um aventureiro que ajuda as pessoas e teme que pedir algo mais seja pedir demais. Então, voltamos ao presente, onde Nor corre para a caverna e encontra pessoas sendo atacadas por um monstro. Nor só viu monstros em livros e fica chocado ao ver como ele é grande. Alguns guardas tentam proteger uma garota e o capitão é atacado. Nor vai verificar o capitão, mas descobre que ele já se foi. O monstro ataca ferozmente os outros guardas, e Nor percebe que eles não sobreviverão. Segundos depois, o medo de Nor se prova correto, pois o monstro elimina todos os guardas. A besta volta sua atenção para a garota, mas Nor usa um ataque de pedra para chamar sua atenção. Nor sabe o que precisa fazer, então corre para ganhar espaço e percebe quão rápido a besta é. Nor então se volta para ela e usa parry. O que fazendo o monstro voar longe, a besta ataca. Então Nor usa sua habilidade de parry, mas sabe que perderá a vida se for atingido. O plano de Nor é esperar por uma abertura para contra-atacar, mas ele lembra que isso não funcionará porque não tem habilidades de ataque. Nor vê que a garota ainda não fugiu e o monstro parece atraído pelo anel dela. O monstro vai atacá-la, mas Nor usa sua habilidade de passo leve para acelerar e desvia do ataque. Sua espada se quebra, mas Nor declara que, mesmo que não possa se tornar um herói aventureiro, quer pelo menos proteger a garota. Nor se lembra de como seu pai disse que os aventureiros levantavam suas espadas para derrotar o mal em nome dos fracos e se prepara para o ataque do monstro. Nor então usa parry com o tempo perfeito para deter o ataque da besta, e seu parry corta a cabeça do monstro. Nor percebe que teria sido um goner se o monstro fosse maior e agora sabe quão irreal seria viajar pelo mundo e embarcar em aventuras em seu nível atual. A garota agradece a Nor por salvar sua vida e gostaria de saber seu nome. Nor simplesmente diz que não é ninguém importante e vai embora. Naquela noite, Nor pensa em como um único monstro que nem era um demônio foi um grande problema para ele. Ele treme incontrolavelmente e mais uma vez determina que deve continuar treinando mais duro. Um flashback na caverna mostra as consequências da batalha de Nor contra a besta. Uma noite se desculpa por não estar lá para proteger a garota, Lin, mas Lin diz que está tudo bem, pois não faz sentido ter um escolta para os testes pelo direito ao trono. Foi a decisão de Lin em primeiro lugar, e ela pede desculpas ao cavaleiro chamado Enus por fazê-lo se preocupar. O irmão de Lin, Ren, fica sabendo do que aconteceu e se pergunta se alguém invocou o Minotauro para a cidade. É um demônio que reside no abismo, a camada mais profunda do calabouço. Então alguém teve que trazê-lo à superfície, de volta à noite. Ele concorda com ele e explica que a origem é um anel encontrado no corpo de um mercador na Sena. Um velho mago analisou o anel e descobriu que tem uma pedra de qualidade muito alta, que não seria encontrada no mercado. O brasão deixado na pedra indica que o anel se origina do Império Mágico de Derridus. Esta não é a primeira vez que eles são antagonizados por Derridus. Desta vez, um monstro foi convocado, e a princesa Lin foi presa por uma barreira. Então perceberam que deveriam ter cuidado, como não só queria eliminar Lin. Ele também está atrás do recurso mais valioso do reino, as relíquias do calabouço dos perdidos. Ren decide mudar de assunto para o misterioso homem que salvou Lin. Um relatório diz que o cara usava uma única espada larga e derrotou o Minotauro em questão de segundos. Os cavaleiros o seguiram depois, mas o relatório diz que ele desapareceu diante dos olhos deles como uma ilusão. Tudo isso parece bastante inacreditável. Então Ren se pergunta quem é esse cara. De volta à guilda, o velho funcionário fica chocado ao ver que Nor ainda está vivo, pois ouviu que um demônio apareceu perto da entrada do calabouço. Era um demônio como eles nunca tinham visto antes, e não conseguiram encontrar Nor depois.
Nor pensa em como estava ocupado fugindo de um estranho grupo de pessoas que o seguia, mas apenas diz ao funcionário que estava cansado e foi para casa. O funcionário explica que Nor é realmente sortudo por não ter cruzado com o demônio. Ele costumava ser de rank A, mas mesmo ele teria perdido a vida se tivesse encontrado a besta. Nor supõe que o funcionário esteja falando de um monstro diferente do que ele lutou, pois o dele era na verdade apenas um grande monstro-cavalo, não um demônio. O funcionário explica que um homem misterioso derrotou o demônio com um único golpe, e o desinformado Nor fica impressionado que haja pessoas extraordinárias assim no mundo. O funcionário paga Nor pelo seu trabalho, mas se pergunta por que ele não está mais interessado em conseguir um trabalho adequado. Nor não faz ideia do que ele está falando, então o funcionário mais uma vez tem que explicar a ele que há uma maneira de Nor ganhar 30% a mas sem que o funcionário pegue uma parte. Eles são interrompidos quando Lynne aparece, e o funcionário fica chocado ao vê-la. Lynne fica feliz por ter encontrado Nor usando sua habilidade de detecção à distância e se desculpa por isso, mas explica que precisava muito conhecê-lo. Nor supõe que ela tem habilidades de ladra, mas ela explica que seu foco é magia e que ela também tem conhecimento de todos os 6 sistemas de habilidades. Todos estão olhando para eles, então ela gostaria de falar. Do lado de fora, no entanto, o funcionário está inquieto e se pergunta que tipo de problema Nor se meteu. Lynne explica que falar do lado de fora seria melhor porque há menos pessoas e ninguém poderá escutá-los quando ela usar seu feitiço de isolamento sonoro e ocultação. Nor se pergunta se é uma boa ideia ir com ela, mas o funcionário diz que ele deve, do lado de fora. Nor ouve que todos estão procurando pelo homem misterioso, mas começam a se perguntar se ele realmente existe. Nor se pergunta quem eles estão procurando, mas Lynne diz para não se preocuparem, pois eles não podem ser detectados. Lynne fez tudo isso para agradecer a ele por salvar sua vida e explica que, na verdade, ele salvou a vida de muitas outras pessoas na nação. Nor aponta que Lynne é bastante forte e acha que, na verdade, apenas interferiu na luta dela. Ela não consegue imaginar o que teria acontecido com ela se não fosse por Nor. Então Nor decide aceitar os agradecimentos dela. Lynne quer compensá-lo com sua mais profunda gratidão, mas o humilde Nor diz que não é necessário. O pai dela até quer agradecer Nor pessoalmente, mas Nor também diz que isso seria exagero. Lynne explica que ela é uma pessoa de alto status, então deve dar algo à pessoa a quem deve sua vida. Ela fica frustrada. Porém, quando Nor rejeita todas as suas ofertas porque ele não precisa de nada, ela acaba começando a chorar e declara que Nor é obrigado a aceitar sua gratidão, então se recusa a se mover 1 centímetro até que ele faça isso. Isso faz Nor lembrar da determinação que teve ao tentar treinar nas escolas, e ele disse que não iria embora também. Nor concorda com suas exigências, pois simplesmente conhecer o pai dela não parece ser um grande incômodo. Nor fica surpreso quando ela fica realmente cautelosa com isso e explica que não quer que as pessoas os vejam. Para evitar isso, ela usa ocultação, oclusão de detecção e várias outras habilidades para escondê-los. Nor fica chocado ao ver quão enorme é a casa dela, mas ela diz que é bastante comum para o tipo de família dela. Nor finalmente dá a ela seu nome e Lyn percebe que ainda não se apresentou formalmente. Seu nome é Lynne Burke, e ela é chamada de Lynne quando está aventurando. Nor não consegue acreditar no tamanho gigante da casa dela, então presume que ela seja algum tipo de aristocrata. Lynne pergunta a Ennis onde está seu pai, e Ennis explica que ele está falando com Ren. Lynne explica que Nor é seu convidado especial e que ele é quem arriscou a vida para salvar a dela. Ennis fica chocada ao ouvir isso e decide levá-los até o pai de Lynne. Nor está completamente perdido neste ponto, pois presume que Ennis seja a empregada da família, embora pense que seria estranho, já que ela teria dificuldades para limpar e fazer lavanderia com sua roupa. Ennis é muito séria e Nor percebe que ela parece suspeitar dele. No caminho, um cara agressivamente se pergunta quem é Nor, e Nor percebe que essa casa é bem perigosa. O nome desse cara é Gilbert, e Ennis diz a eles que Nor é o convidado especial deles. Gilbert percebe que este é o cara que todos estão procurando, mas não acha que Nor pareça muito especial. Ennis diz a Gilbert para acompanhá-los e revela secretamente que ela é cética em relação a Nor. Então quanto mais acompanhante tiverem, melhor. Gilbert se torna muito sério e concorda em ir com eles. Nas proximidades, o rei está chateado porque Derrida está ignorando o tratado de paz. Ele exigiu que entregassem todos os direitos sobre o calabouço e ofereceu emprestar seu poder militar em troca. O rei sabia que era um acordo sujo que arruinaria sua nação, então recusou, mas Derrida lhe disse que ele se arrependeria de suas palavras. Ren explica que Derrida não é a única ameaça que eles enfrentam, e o rei percebe que finalmente é hora de algo. Então Lynne chega com todos. Nor não nota que todos os outros estão se curvando e apenas caminha até o pai de Lynne. Ren vê que Lynne está usando a capa do eremita e fica furioso, pois isso significa que ela saiu de casa. Lynne explica que teve que encontrar a pessoa que salvou sua vida e apresenta Nor a seu pai. O pai de Lynne fica feliz que ele veio, e Nor explica que é um aristocrata, então não sabe a etiqueta adequada nessas situações. O pai de Lynne prefere assim, pois isso torna mais fácil conversar com ele, e ele agradece formalmente a Nor por salvar sua filha. Nor aceita suas palavras,
pois é toda a gratidão de que precisa, e se sente aliviado que finalmente tudo isso acabou, podendo voltar para casa. No entanto, o pai de Lynn quer recompensá-lo adequadamente e oferece dar-lhe dinheiro e terras. Ele quer saber o que Nor deseja, mas Nor apenas diz que não quer nada disso. O pai de Lynn então oferece tesouros do calabouço. Seu país possui o calabouço mais antigo do mundo e seus tesouros são incrivelmente raros. Todos os itens encontrados no calabouço são armazenados em um salão de tesouros, e ele oferece a Nor levar metade dos itens guardados lá. Ren fica chocado e aponta que seu pai está sendo generoso demais, mas Nor quer conquistar os clientes, ele não precisa de nada sofisticado, e as palavras gentis deles são agradecimento suficiente para ele. O pai de Lynn não sabe o que dar a um homem que não quer dinheiro, terras ou tesouros, mas Nor só quer sair dali. O pai de Lynn recorre à sua oferta mais extrema e mostra a Nor a espada que mantém atrás de seu trono. Lynn se pergunta o que seu pai está pensando, mas o rei explica que está tudo bem, pois a espada se tornou nada mais do que uma mera decoração neste ponto. Dar a espada a Nor seria muito melhor do que deixá-la parada, e ninguém notará se ele a substituir por uma réplica. Ninguém consegue acreditar que o rei está dando essa espada a Nor, e Nor fica chocado com o peso dela. Nor percebe que a espada é inestimável e declara que não pode aceitar um presente assim. O pai de Lynn explica que é apenas algo que ele pegou e usou porque gostou. Não é grande coisa. Então Nor decide aceitá-la. O pai de Lynn lhe diz para experimentá-la. Então Nor aumenta sua força e o poderoso golpe que ele dá choca a todos. O pai de Lynn fica impressionado com a habilidade de Nor em manuseá-la com uma mão e pede que ele ajude a fortalecer sua filha. As coisas estão ficando perigosas, então ele se preocupa com ela, mas Nor não acha que há algo que possa ensiná-la. Além disso, Nor acredita que os pais não deveriam interferir demais em suas vidas e que ela deve decidir por si mesma. O pai de Lynn concorda plenamente com ele. E Nor pensa em como esse homem gosta de rir muito. Nor decide que é hora de ir. Então o pai de Lynn agradece mais uma vez, ao sair. Nor não pode deixar de pensar que recebeu algo muito valioso, mas ele percebe que essa espada é do mesmo tamanho que um ralo que ele sempre limpa para uma senhora idosa e se pergunta se isso tornaria seu trabalho mais fácil. Do nada, Inus aparece para falar com Nor. Nor se pergunta se está em apuros, mas fica chocado quando Inus se ajoelha. Ela se desculpa por tê-lo tratado mal, especialmente desde que ele salvou a vida de Lynn. Nor aceita suas desculpas e ela explica que seu trabalho é proteger a família Clay e que isso tem prioridade sobre tudo. Nor percebe que ela não é uma empregada, mas sim conhecida como Escudo Divino, servindo como vice-capitã do corpo de guerreiros da família Clay. Desde muito jovem, ela foi designada como Escudo de Lynn. É seu trabalho proteger Lynn, mesmo que isso custe sua vida. Nor salva Lynn. Então Inus declara que isso é o mesmo que salvar a vida dele. Nor não acha que seja grande coisa, mas Inus promete ajudá-lo de qualquer maneira a partir de agora. Nor pensa em como todos ali são bastante excessivos, mas decide apenas aceitar o sentimento dela. Inus então fica muito séria e aponta que, embora Lynn possa ter permitido, o discurso e o comportamento casual de Nor em relação ao rei eram inaceitáveis. Ela não pode mais permitir isso e exige que ele não faça mais isso novamente. Nor se desculpa e se apresenta formalmente. Por algum motivo, ela fica chocada ao ouvir que seu nome é Nor, mas diz que não é nada. Jastan Gilbert impede Nor de voltar para casa e exige que ele mostre o que pode fazer em batalha. Nor está bastante exausto e prefere ir para casa. Então fica chocado quando Gilbert insiste que eles tenham um duelo simulado. Nor não faz ideia do que esperar, já que não teve um parceiro de treinamento desde que foi para aquelas escolas há 14 anos. Gilbert explica que é bastante famoso por suas habilidades de luta e instrui Nor a escolher uma arma. Nor percebe que essa oportunidade é uma bênção para um aventureiro em ascensão. Então escolhe uma espada e declara que está pronto para a batalha. Nor não acha que será um grande desafio para Gilbert. Então planeja encarar a batalha como uma chance de treinar com alguém mais habilidoso do que ele. As tropas assistindo se sentem mal por Nor enquanto ele se prepara para lutar contra seu capitão e esperam que ele aproveite a vida após a morte. Gilbert inicia a batalha, mas Nor facilmente desvia de seus ataques. Nor fica impressionado com o controle que Gilbert tem sobre seu ritmo e quão polidas são suas movimentações. Ele percebe que Gilbert treinou muito para chegar a esse ponto, mas não entende por que Gilbert está tão lento. Nor não parece perceber o que realmente está acontecendo, já que determina que Gilbert simplesmente não considera digno de ver nenhum vislumbre do que realmente pode fazer. Nor para de lutar e explica que sabe que Gilbert está pegando leve com ele. Ele então instrui Gilbert a não segurá-lo tanto. Gilbert não percebeu, mas conclui que deve ter estado segurando por causa de Nor ser apenas um humano normal. Ele se desculpa e vai mais a sério contra Gilbert. Nor percebe que Gilbert agora está muito mais rápido e o que é ainda mais impressionante é que Gilbert está se expondo amplamente após seus ataques. Nor não considera que ele não está fazendo isso de propósito e assume que Gilbert está fazendo isso para traí-lo. Gilbert fica frustrado ao não conseguir atacar, mas Nor pensa que Gilbert simplesmente não está levando a sério. Gilbert decide mostrar a ele um movimento diferente que muda durante o ataque, mas Nor facilmente evita isso também e pensa em como isso nem chegou perto de acertá-lo. Nor diz a Gilbert que ele pode acelerar mais,
mas finalmente começa a se perguntar se Gilbert já está dando tudo de si. Ele pensa em todo o treinamento solitário que fez e começa a considerar que pode realmente ter ficado mais forte. Nor começa a pensar que pode realmente vencer, mas Gilbert interrompe seu pensamento ao usar um ataque incrivelmente poderoso. Gilbert fica chocado quando a poeira assenta e Nor não está mais lá. Nor apenas diz a Gilbert que ele vence o duelo simulado. Mas isso horrifica Gilbert. Após Nor sair, todas as tropas se perguntam como alguém poderia ter evitado o ataque mortal de seu capitão. Eles racionalizam dizendo que a força do vento da lança de ponta larga que Gilbert estava usando lançou Nor para longe. E se Gilbert estivesse usando uma lança de batalha, Nor certamente teria perdido a cabeça. Eles sabem que alguém com o talento de Gilbert é uma em 1 milhão, mas Gilbert está bastante chateado. Ele pensa sobre seu passado e como foi natural a primeira vez que segurou uma lança. Quanto mais treinava, mais polido ficava seu estilo e mais força ganhava. Gilbert ia de vila em vila derrotando todos os seus lutadores mais fortes em busca de alguém que pudesse vencê-lo. Gilbert já havia derrotado todos na capital real, então esperava encontrar um grande lutador em uma vila aleatória. A nação estava prestes a iniciar uma guerra. Então lhe foi recomendado que retornasse à capital para investigar grupos que estavam reunindo poder. Gilbert voltou à capital, onde fez algumas caçadas a demônios. Ele ouviu que alguém formidável havia se juntado ao núcleo, então o desafiou para lutar e o destruiu completamente. Gilbert estava ficando cada vez mais frustrado, perguntando-se se realmente não havia ninguém que pudesse desafiá-lo. Ele estava cansado de todos os fracos ao seu redor e realmente entediado. Um dia, seu instrutor informou a Gilbert que ele havia recebido o mesmo título que ele, mas Gilbert não se importou, ele ainda estava entediado. Então o instrutor se perguntou o que Gilbert achava de Ennis. Gilbert explicou que Ennis era forte de uma maneira diferente, mas em um duelo simulado, ele tinha certeza de que venceria contra ela. Gilbert percebeu que seu instrutor também estava entediado, pois passava todo o tempo treinando pessoas que mal igualavam o poder de um de seus dedinhos. O instrutor tinha certeza de que algum dia alguém apareceria que o superaria, e Gilbert apenas esperava que isso acontecesse em breve. Gilbert não pensava em como Nor era o homem que derrotou um minotauro sozinho. Ele queria saber que tipo de pessoa poderia fazer isso, mas agora percebe que Nor não faz sentido. Nor foi realmente descortês diante do rei e não mostrou interesse nos presentes mais luxuosos. Ele não parecia o tipo de cara que poderia derrotar um monstro sozinho, mas sua batalha mostrou algo diferente. Nor dizer que ele poderia acelerar fez Gilbert ir com toda a força. Gilbert sempre soube que usar sua técnica mais poderosa em alguém resultaria na morte da pessoa, mas era a única maneira de sua lança acertar Nor. Gilbert não fazia ideia do que aconteceu quando Nor não foi atingido por seu ataque e, pela primeira vez em um combate direto, Gilbert foi completamente derrotado. O que é ainda pior é que Nor se rendeu, aparentemente para não envergonhar Gilbert na frente de seus subordinados. O mais humilhante é como Nor casualmente lhe disse que esperava que se encontrassem novamente. Após Nor sair, Gilbert ficou chocado ao ver grandes rachaduras no chão, porque ele nem percebeu quando Nor fez isso. De qualquer forma, Nor esperou seu ataque enquanto usava toda sua força. Então ele ficou feliz porque as coisas estavam finalmente ficando emocionantes. De volta com Nor, ele percebe que estava sendo tolo ao pensar que estava ficando mais forte. Ele usou aprimoramento de força e passo leve, mas concluiu que só conseguiu desviar do ataque de Gilbert porque Gilbert segurou o suficiente para que ele pudesse escapar. Ele está feliz por Gilbert ter lhe mostrado quão fraco realmente é. Então Nor está mais uma vez determinado a ficar mais forte. Nor volta a fazer suas tarefas de baixo nível e fica maravilhado com a eficiência de sua nova espada em limpar um ralo. Nor até consegue remover a sujeira mais teimosa no fundo e conclui que sua nova espada realmente é incrível. Ele está contente que seu trabalho de limpeza de valas está indo bem, pois isso significa que pode parar de transportar terra. Por um tempo, Nor agora tem essa grande espada e só quer ser útil para as pessoas. Ele pensa em algumas maneiras diferentes de usar a espada, mas todas têm seus próprios problemas. Quando se trata de habilidades, o melhor que Nor pode fazer é iluminar um pouco seu dedo. Mesmo tendo treinado em tantas escolas, ele só conseguiu adquirir habilidades do nível mais baixo. Jasta e Lyn aparecem, e ele agora se lembra de que deve ser mais formal diante da realeza. No entanto, ela não gosta disso. Então, diz a ele para parar e revela que tem um pedido especial para ele. Lyn então declara que gostaria que Nor aceitasse como sua pajem. Nor não tem ideia do que isso significa. Então ela explica que uma pajem é alguém que cuida das necessidades diárias de outra pessoa enquanto aprende técnicas e absorve conhecimento dessa pessoa. É meio como ser um aprendiz. Mas só estar perto de Nor seria suficiente para ela. Nor recusa imediatamente, mas Lyn tem certeza de que pode ser útil para ele. Ela obteve as notas mais altas em todas as 6 escolas de treinamento, então sabe que seria uma grande pajem. Nor ainda rejeita e explica que não há nada para ele ensiná-la. Além disso, ela não pode ajudá-lo, porque ele consegue fazer o que precisa por conta própria. Lyn diz que sua família o pagará generosamente, mas ele também rejeita isso. Ela então oferece ser sua assistente. Mas ele não precisa dela para isso também.
ela se prova com uma grandiosa exibição de mágica e declara que são as habilidades mágicas mais altas que ela pode usar. Então, ela demonstra seu ataque mal planejado e instantaneamente corta uma árvore inteira ao meio. Ela explica que é uma técnica da classe ladra. Mas isso não é tudo. Ela então usa seu golpe divino e é incrivelmente poderoso. Ela revela que é a habilidade sagrada de um espadachim. LYN fica desapontada quando Nora rejeita novamente e ele se pergunta se ela está confundindo alguém digno de aprender com ela. Ela acabou de provar quão talentosa é. Então Nor quase se sente patético em comparação a ela. Tudo o que ela fez foi provar ainda mais que não há nada que Nor possa ensiná-la. LYN está muito determinada. Então Nor tenta pensar em como pode fazê-la entender. Ele não tem nada para ensiná-la. Então decide apenas mostrá-la. LYN demonstra todas as suas habilidades incríveis. Então Nor mostra a extensão de suas habilidades. Sua pequena chama, ao voltar para casa. LYN pensa nas histórias que todos os instrutores das 6 escolas contariam a seus alunos. As histórias do jovem garoto sem talento. Os alunos apenas encaravam essas histórias como contos de fadas, pois a ideia de um garoto assim realmente existir parecia impossível. Esse garoto frequentou todas as escolas de treinamento na capital real, conhecida por seu treinamento rigoroso, e completou o período completo em cada uma. Apenas isso era inacreditável, pois até os guerreiros mais durões desistiriam após 3 dias no curso de 3 meses, quanto mais criança. Essa era sua impressão até conhecer Nor. Um dia, o instrutor de mágica mostrou algo interessante. Ele lhe mostrou como sua pequena chama poderia crescer. O instrutor Okan explicou que, dependendo do treinamento, até a habilidade de nível básico chama pequena poderia crescer tanto quanto a dele. Não tem absolutamente nenhuma utilidade prática e, nos últimos 200 anos, Okan a usou apenas para se divertir. LYN tentou aumentar sua pequena chama várias vezes, mas nunca conseguiu torná-la um pouco maior. É claramente algo que não pode ser feito facilmente e provavelmente requer uma devoção ao estudo por um longo tempo. É exatamente por isso que LYN ficou estonteada ao ver a pequena chama de Nor. Era muitas vezes maior do que o maior feiticeiro do mundo, Okan, havia feito. Era uma chama pequena que superava tudo o que ela já tinha visto. Nor não se envergonha disso e explica que as outras 5 habilidades de classe que ele conhece são iguais a esta. Nor não percebe. Mas todas as 6 habilidades de classe dele são extraordinárias. LYN agora se sente envergonhada por tentar mostrar suas habilidades. Nor se defendeu de um ataque demoníaco com espada básica, mas ele não se gabou de seu poder e simplesmente continuou trabalhando para os outros. Nor é claramente forte de mente e corpo e nunca se rende a ninguém. LYN em breve estará em posição de governar a nação ao lado de seu irmão, então ela precisa ser forte. É por isso que ela está determinada a aprender a ser forte da mesma forma que Nor é forte. Naquela noite, LYN encontra Nor novamente e pensa em como vai segui-lo onde quer que ele vá até que ele a reconheça como sua pajem. Isso se deve ao fato de que a força que sua família real tem procurado reside em Nor. De volta ao castelo, Ren está chateado com seu pai por ter dado a lâmina negra a alguém de linhagem desconhecida. O pai de Ren encontrou a espada no canto mais profundo da masmorra dos perdidos. Foi uma missão incrivelmente perigosa que resultou nessa estranha espada. A lâmina é feita de um material desconhecido que é mais duro do que qualquer outro. Não importa o que tentassem. Nada conseguia fazer sequer um arranhão na espada. Por causa disso, ela passou a ser conhecida como a lâmina inquebrável. A lâmina já estava bastante danificada quando foi encontrada. Então todos se questionaram que tipo de força poderosa poderia tê-la deixado assim. A espada tem um valor inimaginável. Então Ren pode entender como o rei a deu assim tão facilmente. No entanto, Ren muda sua forma de pensar e percebe que há uma sensação de agitação pairando sobre seu país. Muito provavelmente. Ren conclui que seu pai deve estar contando com Nor por algum motivo. Nor é exigido para alimentar um minotauro sozinho e salvar a vida de LYN. Então é possível que ele seja uma arma secreta para algo que está por vir. Em outro lugar, encontramos Nor com LYN. Ele se pergunta se é apropriado para uma princesa estar assim. Mas ela aponta que é uma aventureira primeiro. LYN se refere a ele como seu instrutor. Mas Nor gostaria que ela não fizesse isso. As tentativas de Nor de esclarecer as coisas falharam e LYN continua a segui-lo em todos os lugares. Nor planeja conseguir um trabalho na guilda para que ela eventualmente veja quão simples ele realmente é. Na guilda, o funcionário se pergunta por que Nor está com a princesa, mas LYN lhe diz para chamá-la pelo nome, porque ela é uma aventureira agora. O funcionário percebe que não deveria se meter nos negócios dos outros e Nor explica que eles estão procurando um trabalho que requer 2 pessoas. LYN é de classe prata, então se os dois formarem um grupo, poderão pegar um trabalho de caça a goblins logo fora da capital. Nor fica chocado com isso. Porque goblins são os monstros que os aventureiros usam para testar suas habilidades. Nor não pode acreditar que será capaz de pegar um trabalho fora da capital, mas se sente mal por aproveitar a classificação de aventureira de LYN. Isso seria especialmente ruim, pois ele só tentou se livrar dela todo esse tempo. Nor se pergunta se ela realmente estaria bem com isso. Então LYN diz animadamente que ficaria honrada em formar um grupo com ele. Nor sente um pouco de vergonha.
mas supera isso porque um de seus sonhos está prestes a se tornar realidade. Nor vai ansiosamente começar o trabalho, mas deve voltar rapidamente porque o funcionário ainda não lhe disse nada sobre isso. O funcionário avisa que, embora seja um trabalho de baixa classificação, isso não significa que não será perigoso. Acontecerá na Floresta das Bestas e eles terão que trazer de volta a orelha de um goblin como prova de uma caçada bem-sucedida. Eles não receberão compensação sem a orelha. Então é muito importante. Foi relatado que os números dos goblins têm diminuído, então há uma chance de que não encontrem nenhum goblin. Se isso acontecer, o funcionário diz para apenas colher algumas ervas e trazê-las de volta. Os dois deixam a capital e se dizem animadamente para darem o seu melhor. Enquanto caminham pela floresta, Nor pede a LYN para contar a eles sobre os goblins. Ela explica que eles caçam pequenos animais como presa e comem os frutos das árvores. No entanto, eles têm atacado agressivamente os humanos em busca de sustento recentemente. Se continuarem a crescer em número, isso levará a uma escassez de alimentos para eles e provavelmente começarão a invadir vilarejos humanos. É por isso que os aventureiros têm tentado controlar seus números. Por outro lado, a floresta depende dos goblins, então também não é bom caçá-los até a extinção. LYN claramente tem muito conhecimento. Então isso apenas faz Nor perceber ainda mais que não tem nada a ensiná-la. LYN continua verificando se há goblins perto deles, mas não encontraram nada. Normalmente, eles teriam encontrado pelo menos um. Então LYN conclui que os rumores sobre a diminuição de seus números são verdadeiros. Nesse momento, LYN sente a presença de um monstro nas proximidades. Eles vão checar, mas a floresta continua ficando cada vez mais escura. As altas árvores bloqueiam a luz do sol, mas os goblins preferem viver em lugares assim. LYN surpreendentemente para e revela que a presença do monstro desapareceu. Nor assume que o monstro apenas morreu de velhice, mas ficam chocados ao descobrir que o goblin estava mutilado. LYN rapidamente usa a mágica de revelação e expõe um monstro gigante que estava comendo outro goblin. Nor fica chocado ao ouvir que o gigante também é um goblin. Já que os goblins deveriam ser os monstros mais fracos, o gigante claramente se parece com um goblin e até trata algumas árvores próximas como armas. Nor é tão desavisado que assume que é assim que os goblins realmente parecem pessoalmente, em contraste com o que ouviu sobre eles. Não só isso, mas ele acredita que os outros aventureiros conseguem lidar com eles como se fosse nada. LYN está claramente aterrorizada e Nor não a culpa, pois ela não tem experiência em combate. Nor assegura de que ficarão bem e declara que estão apenas lutando contra o goblin. Nor está realmente aterrorizado, mas sabe que não pode pensar nisso se quiser vencer. LYN sabe que esse Goblin é, na verdade, o Imperador Goblin e é considerado uma ameaça extrema. O Imperador Goblin é um monstro criado a partir de manipulação genética por humanos, e a pesquisa por trás disso agora é proibida. O que torna isso realmente aterrorizante é que ele come sua própria espécie e, em seguida, toma esse poder e se torna mais forte. LYN pensa em como Nor disse que estão apenas lutando contra um Goblin e fica impressionada com sua confiança. Ela é tão desinformada quanto Nor, pois agora pensa que ele veio a esta área de propósito. LYN acredita que a razão pela qual Nor estava tão animado com esse trabalho era porque ele queria eliminar a ameaça que ninguém conhecia. LYN ganhou um pouco de confiança por causa disso. Então os dois se prepararam para a luta. A besta gigante tenta atacar primeiro, mas Nor usa habilidosamente sua habilidade de parry para repelir o ataque. No entanto, a besta é incrivelmente poderosa e consegue empurrar Nor para trás. Nor percebe que ela está tentando encurralá-lo, mas se recusa a deixar isso acontecer. Ele desequilibra o Goblin e diz a LYN para seguir. Com alguma magia, ela tenta, mas o Goblin se revela rápido demais para ser atingido. A enorme criatura tenta atacar LYN enquanto o Goblin começa a lançar árvores contra eles, e Nor continua usando parry para desviar. LYN sabe que precisa fazer algo antes que as coisas piorem, mas fica chocado ao notar que o ferimento do Goblin desapareceu. Nenhum Goblin normal deveria conseguir se recuperar tão rapidamente. Então LYN deduz que isso deve ter algo a ver com o monocristal na testa do Goblin. Ela diz a Nor que, se ele conseguir derrubá-lo, eles podem ter uma chance de vencer. No entanto, seu plano é interrompido quando a besta lança um monte de árvores contra Nor. Nor fica atordoado ao ver quantas são e percebe que o Goblin estava observando para ver quantas ele consegue repelir. Nor teme não conseguir desviar de todas, mas, felizmente, LYN as desvia com magia. O Goblin se cura novamente. Então LYN tem mais certeza do que nunca de que está repondo seu poder com o Monastone. Os dois rapidamente percebem que, a esse ritmo, acabarão ficando sem energia e magia enquanto tentam acompanhá-lo. Então, Nor tem uma ideia e diz a LYN para usar seu ataque de rajada de vento em suas costas. LYN se recusa a atacar Nor, pois sua rajada de vento é forte o suficiente para demolir paredes de castelo. Ele não conseguirá sobreviver. Não importa o quão forte seja, mas Nor explica que ela não estará atacando diretamente. Nor planeja que ela atinja a espada enquanto está em suas costas, pois
A única chance que eles têm de vencer o Goblin é serem mais rápidos que ele. O tempo está se esgotando enquanto o monstro se prepara para atacar novamente. Então LYN concorda em fazer isso. Sua rajada de vento é insana, lançando Nor pelo campo de batalha, e ele quase desmaia. No entanto, Nor se recompõe e melhora seu corpo. Essa combinação permite que Nor rompa as defesas do Goblin e derrube o cristal de sua testa. O Goblin perde a razão e depois revela que recuperou a pedra. Nor diz a ela para acabar com o Goblin, mas também pede que ela se certifique de que ele não sinta muita dor. LYN aparentemente não ouviu essa última parte, pois a incendeia e ele grita em agonia. Depois que a tortura termina, Nor se desculpa com a besta e decide que não matará mais goblins por um tempo. Ele percebe que não deveria se colocar em situações perigosas. Então não passará para o próximo desafio até ter treinado mais e ficado mais forte. Um tempo depois, uma manifestação do Imperador Goblin é avistada. Os imperadores são várias vezes mais fortes que os reis Goblin, então Ren nem consegue imaginar o quão forte ele era. Já que também tinha um poderoso cristal de mana na testa, Ren teme que a pedra tenha vindo do coração do demônio e se pergunta quem poderia estar por trás disso. Ele fica chocado ao ouvir que Nor e LYN conseguiram derrotá-lo enquanto sofreram apenas ferimentos leves. Vários incidentes estranhos como esse começaram a ocorrer, então a guilda abriu uma investigação para descobrir o que está acontecendo. De volta à guilda, o funcionário fica chocado ao ver que o magro garotinho de anos atrás se transformou em uma besta caçadora de goblins. Nor é muito humilde a respeito, dando muito crédito a LYN, mas também decide que deve celebrar seu primeiro dia de caça. Pode não parecer muito para os outros, mas seu primeiro dia é um grande evento para ele. Ouvir sobre a pedra de mana no Goblin faz o funcionário se perguntar se o que eles pensavam ser realmente um Goblin. Nor tem certeza de que era e apenas concorda com o que sua instrutora diz. O funcionário então pede a orelha do Goblin para que ele possa pagar Nor pelo trabalho. Nor olha para LYN com o rosto sombrio, pois agora eles têm que explicar que não tem a orelha porque queimaram um enorme Goblin até o chão, no castelo. Ren percebe por alguns documentos que um inimigo não foi derrotado profundamente em seu país. Ele ordena urgentemente que tropas vão a certas áreas e até convoca todos os 6 heróis do país. Ren fica chateado consigo mesmo por não ter descoberto isso antes e amaldiçoa o Império Mágico por ter chegado tão longe. Eles querem os recursos das masmorras e claramente não se importam em tirar vidas inocentes. Ren está furioso porque o Império Mágico está prestes a demolir o país. De volta ao nosso herói, aprendemos que o mestre da guilda fez um favor a Nor. Nor não trouxe a orelha do Goblin de volta, mas o mestre da guilda ainda compensou Nor em celebração de sua primeira caça. Nor e LYN terminam sua festa de celebração e ela decide voltar para casa por hoje. LYN se pergunta se está tudo bem com o professor. Então Nor diz que está tudo bem e agradece pela ajuda dela. Justo quando Ren aparece e pede desculpas por ter um pedido urgente. Ele pede a Nor que leve LYN às montanhas na manhã seguinte e até oferece transporte. Ren não pode dar detalhes, mas Nor consegue perceber que isso é sério, então concorda em ajudar. Na manhã seguinte, Nor pensa sobre como a verdadeira razão pela qual concordou em ir nessa jornada era para finalmente ver como é estar em uma carruagem. Nor nunca viajou para longe da capital, então essa viagem é mais preciosa para ele do que o dinheiro que está recebendo para levar LYN. Ele também está muito animado porque em breve poderá até viajar para diferentes países. Nor percebe que LYN está inquieta, então diz a ela para aproveitar a paisagem com ele. Ele então pensa sobre como seu sonho é se tornar um aventureiro normal e viajar por conta própria. LYN se desculpa por Nor ter que levá-la, mas ele apenas diz que deve isso a ela por tê-lo ajudado com o Goblin. Um olhar para trás mostra que Ren instruiu-os a se dirigir para as montanhas e esperar por um tempo. Se nada estranho acontecer, eles prosseguirão para um lugar chamado Mitra. LYN espera que nada aconteça. Então Enos diz a ela para não se preocupar porque ela está ali. No entanto, aprendemos que Enos tem ordens secretas de Ren. Ele avisou que a capital real cairá em crise muito em breve. Se ela receber um relatório de que a capital foi destruída, então ela terá que levar Nor e LYN para Mitra. Enos recusou deixar a capital durante uma emergência, mas Ren a lembrou de que seu dever principal é proteger LYN. Enos se desculpa por Nor ter se envolvido nessa situação, mas ele ainda vê isso como uma simples viagem. Nor percebe que ela está preocupada com algo, então ela explica que proteger ele é outra de suas responsabilidades. Ela diz para ele não se preocupar com nada, mas o tranquilo Nor não está preocupado. Nor pretende se proteger caso algo aconteça e está confiante de que pode fugir se necessário. Nor fica chocado ao ouvir que Enos tem um escudo, mesmo que não pareça. Enos revela que na verdade é um escudo de luz e instrui Nor a se esconder atrás dele se algo acontecer. Este escudo é incrivelmente forte, pois nem armas nem magia conseguem atravessá-lo. Nor então pensa no cara que ele lutou no castelo, mas não consegue lembrar o nome dele e o chama de Armadillo. De acordo com o que LYN lhe contou, Armadillo é tão talentoso que conseguiu derrubar um dragão sozinho. Enos é claramente tão forte quanto aquele cara. Então Nor assume que existem outros níveis de força em comparação com ele. Nor a elogia. Então ela explica um pouco sobre seu passado.
ela foi levada para um orfanato quando era jovem e foi aí que percebeu que havia um poder misterioso dentro dela. Enos não sabia o que estava acontecendo, e uma garotinha desavisada se feriu ao tocar o poder misterioso de Enos. Enos mostrou seus poderes para os heróis e ficou claro que era um presente dos céus. Era algo historicamente raro, pois poderia se tornar uma lâmina para cortar qualquer um ou um escudo que poderia proteger contra qualquer coisa. Dependendo de como ela usasse, poderia facilmente permitir que ela aniquilasse até mesmo um país inteiro. Enos foi acolhida por um dos heróis chamado Dan, e aprendeu com 6 heróis como usar seu poder. Enos nunca conseguiu superar o medo de machucar alguém novamente com seu poder. Então se afastou de todos, mas isso não duraria para sempre, e a razão disso tinha a ver com o motivo pelo qual ela ficou chocada ao ouvir o nome de Nor. Um dia, Dan estava treinando e foi informado de que outro grupo de monstros estava se aproximando. A situação estava ficando ruim, e Dan desejou baixinho que Nor ainda estivesse por perto. Enos ouviu, mas Dan apenas lhe disse para esquecer o que ele disse. Essa pessoa chamada Nor era claramente alguém que seu pai adotivo reconhecia, e ela estava com inveja dessa pessoa misteriosa. Sua inveja só aumentou desde que conheceu Nor. Enos se recusa a deixar que suas emoções ofusquem seu julgamento, então mais uma vez jura proteger LYN com sua vida. Justo então, todos notam um caminho estranho no campo e Enos usa seu feitiço de descoberta para revelar o monstro. De volta à capital real, o rei reconhece que o ataque começou e é informado de que não tem soldados suficientes para lutar contra todos os monstros que apareceram. Ren assume o comando e elabora um plano para combater os monstros e evacuar os cidadãos. O rei amaldiçoa Daredes por cumprir sua ameaça e teme que isso seja apenas o começo. Ren então informa ao rei que os 6 heróis foram enviados por toda a capital. Nas proximidades, vemos seu grupo sendo atacado por goblins gigantes, e Dan chega para ajudá-los. Então, temos um vislumbre dos outros heróis chegando ao campo de batalha. A situação está ficando mais perigosa a cada minuto. Mas Ren se consola sabendo que pelo menos LYN está a salvo. De volta a LYN, vemos que havia uma criança com um dragão e ele estava determinado a eliminar alguém. Quando LYN atacou a barreira do dragão, o dragão empurrou a criança para longe. Enos reconhece o dragão negro e se pergunta por que uma besta feroz estaria lá fora. Enos tenta parar Nor enquanto ele age, mas é tarde demais, pois ele confronta o dragão. Nor luta contra a besta. Mas Enos aponta que a criança que Nor está protegendo já estava com o demônio antes de eles chegarem. Um flashback mostra Ren contando a LYN sobre os demônios. Eles são semi-humanos que têm a habilidade especial de estabelecer um laço mental com monstros à vontade. Segundo Ren, eles estão mais próximos dos monstros do que dos humanos. Esses semi-humanos manipulavam monstros poderosos e quase destruíram a cidade de Mitra. Então foram caçados pelos humanos. Pensou-se que estavam extintos, mas parece que seus descendentes ainda estão por aí. Ren avisou LYN para correr se ela visse um, pois certamente eles têm um ódio sério pelos humanos. Enos tem certeza de que essa criança está manipulando o dragão e provavelmente estava planejando trazer a besta feroz para a capital real. Ela explica que a criança parecia perder o controle do dragão quando a barreira quebrou, e Enos fica chocada ao ver que Nor se precipitou para ajudar sem pensar 2 vezes. Enos está irritada, pois acha que ele está sendo tolo e se pergunta quem ele pensa que é. Então, ela pensa que deveriam ajudá-lo, mas Enos surpreendentemente se recusa a ajudar Nor. Nor continua lutando, mas chama essa coisa de sapo e pensa em como não é nem de longe tão forte quanto aquele goblin que ele enfrentou. O plano de Nor é aguentar até que as garotas cheguem como reforço, mas a besta se prepara para um ataque de energia. A criança vai se machucar se ele desviar, então ele ataca o monstro em vez disso. Algo terrível acontece, pois um líquido negro começa a sair do corpo de Nor e Enos explica que esse é o verdadeiro horror do dragão. Nor consegue perceber instantaneamente que foi envenenado e agora não consegue mover seu corpo. Este dragão elimina tudo que entra em contato. Por isso é chamado de Dragão da Morte Negra. Enos tenta ajudar Nor quando o dragão se prepara para atacar novamente, mas Enos a impede, pois uma névoa venenosa ainda maior está se aproximando. LYN exige que a deixe ir, mas Enos declara que seu dever é protegê-la a todo custo. Se ela conseguir segurar os ataques do dragão de alguma forma, então, pelo menos, LYN poderá escapar. Enos então declara que a sobrevivência de LYN é a única chance que terão de reviver o reino. LYN ainda tenta discutir com ela. Então Enos explica que até mesmo uma única respiração do gás venenoso é fatal e até mesmo o herói da cura não seria capaz de salvar Nor. O dragão libera seu veneno. Então Enos protege LYN com seu escudo e promete mantê-la viva. A purificação de LYN não está funcionando e pássaros começam a cair do céu. Enos se desculpa com Nor porque originalmente queria proteger qualquer um em perigo, mas seu dever com o reino deve vir em primeiro lugar. Enos e as garotas ficam assustadas quando uma garra de dragão cai na frente delas. Elas não conseguem entender o que está acontecendo e ficam chocadas ao ver que Nor ainda está lutando contra a besta. Nor está em uma situação muito ruim, e Enos se pergunta se essa determinação é a razão pela qual Dan desejou que Nor ainda estivesse por perto. Enos percebe agora que Nor não é nada tolo. Ele é, na verdade, o tipo exato de pessoa que ela sempre admirou e buscou, fazendo
o que for preciso para proteger alguém e sendo um verdadeiro escudo. Infelizmente, parece que Nor está em seu limite, e isso se prova verdadeiro quando o próximo ataque do dragão faz Nor cair ao chão. Surpreendentemente, Nor fica aliviado por algum motivo e diz que conseguirá resolver a situação. Afinal, um flashback mostra um grupo de crianças aprisionadas. Elas foram consideradas amaldiçoadas porque nasceram com o poder de controlar bestas mágicas. Eram chamadas de pestinhas sem valor e mal eram alimentadas. Uma criança em particular foi ensinada que o propósito de seu poder era controlar o gado. No entanto, um desses demi-humanos usou seu poder para controlar monstros durante a guerra e eliminou muitas pessoas. Os humanos começaram a odiar o povo demônio e foram caçados. A única criança na prisão foi atormentada incessantemente e qualquer tentativa de falar resultava em mais ataques. Essa criança também tinha o poder de ler mentes. Mas isso apenas tornou as coisas muito piores para ele quando os humanos descobriram. Não importa quão mal ele fosse tratado, essa criança nunca pensou em retaliar. E, embora odiasse tudo o que estava acontecendo com ele, nunca quis pensar em machucar alguém. No entanto, um dia o homem encarregado da prisão disse à criança para capturar alguns monstros. Ele lhe disse que o povo demônio poderia ser útil para as pessoas e que, se a criança ouvisse, nunca mais seria espancada. O homem deixaria que ele comesse o que quisesse, e isso também se aplicaria a todas as outras crianças. No entanto, se ele não ouvisse, as coisas ficariam muito piores para todos eles. A criança não conseguia ler a mente do homem porque ele usava um dispositivo na cabeça, mas decidiu confiar nele e acabar com o tormento de todos. Um tempo depois, essa criança se dirigiu à capital com a intenção de eliminar todos, conforme as ordens do homem. No entanto, foi quando Lin destruiu a barreira, a criança pediu desculpas a todos porque falhou e estava preparada para ver sua vida acabar. Ele acabou não ajudando ninguém, mas pelo menos estava aliviado por nunca ter machucado ninguém. Ele estava feliz em deixar o mundo dessa maneira e apenas esperava que, se renascesse, não seria espancado tão brutalmente na próxima vida. Ele esperava ser útil para alguém e disse adeus a este mundo. No entanto, foi nesse momento que Nor o resgatou. A criança não conseguia entender porque alguém estava lutando por ele e ficou preocupada com Nor quando ele foi atingido pelo veneno do dragão. A criança também foi afetada pelo veneno, mas Nor fez algo, e o sangramento da criança parou chocantemente, surpreendentemente. O que quer que Nor tenha feito também impediu que a criança fosse envenenada novamente. A batalha intensificou, como vimos antes, e Nor parecia aliviado após ser derrotado por algum motivo. Outro flashback mostra algo que Nor fez após retornar das escolas de treinamento na capital real. Nor fez uma sopa com algumas ervas que reuniu, mas algo resultou em veneno. Nor estava em apuros, pois só conseguia usar sua habilidade de cura baixa e mal conseguia se mover. Após uma longa noite de dor, Nor eventualmente arrastou-se para beber água. Um livro sobre ervas revelou qual era a planta venenosa. Então Nor tentou voltar a treinar sua habilidade de parry. Infelizmente, o corpo de Nor ainda estava sofrendo os efeitos do veneno, então ele teve que usar sua habilidade de cura baixa novamente. Depois de mais um dia, Nor ficou chocado ao ver que finalmente estava se sentindo melhor. Nor eventualmente encontrou a planta venenosa novamente, mas sabia que deveria ser mais cauteloso dessa vez. Infelizmente, Nor teve uma péssima sorte e uma cobra altamente venenosa o picou. Chocantemente, os efeitos passaram muito rapidamente. Nor queria testar algo, então comeu a cobra e ficou surpreso ao ver que o veneno mal o afetou. No dia seguinte, Nor se envenenou com outra cobra, mas o veneno se espalhou lentamente e ele percebeu que havia construído uma tolerância ao veneno. Nor imaginou que isso poderia levá-lo a adquirir uma nova habilidade e desenvolver um gosto por coisas venenosas. Assim que começou a comer mais coisas venenosas, ele desmaiava de vez em quando, mas, no geral, conseguia digerir a maioria dos venenos. Ele nunca adquiriu habilidades com isso, mas podia comer coisas venenosas ao custo de vomitar um pouco de sangue. Esse era apenas um pequeno preço a pagar, pois Nor adorava o gosto das coisas venenosas. É por isso que, no presente, Nor decidiu que essa gigante rã venenosa seria deliciosa. Acontece que Nor simplesmente não conseguiu contrabalançar o veneno a tempo, razão pela qual vomitou um pouco de sangue. No entanto, Nor sabe, por anos de experiência, que aquela quantidade de sangue não é nada demais. Nor fica feliz ao ver que sua habilidade de cura baixa protegeu a criança e volta imediatamente a lutar contra Han. A criança fica pasma ao ver que Nor consegue enfrentar tal monstro horrível sozinho, e Nor surpreendentemente começa a empurrar a besta para trás. Todos ficam aterrorizados. No entanto, quando a criatura inala uma grande quantidade de ar para seu próximo ataque, Nor vê o que está por vir, pois é óbvio que o dragão está prestes a usar seu ataque final de tudo ou nada. Nor é bastante destemido, no entanto, e usa parry para fazer com que o dragão envie esse ataque diretamente para o céu. Todos ficam atordoados com o que acabaram de testemunhar e a besta é derrotada. Há algo suspeito sobre essa besta estar tão perto da cidade, mas tudo que Nor consegue pensar é que essa rã venenosa provavelmente é muito saborosa. Nor vai verificar a criança, que revela que foi ele quem trouxe o monstro. Nor fica chocado quando a criança diz que ia levar a rã para
Cidade. Mas Nor pensa que isso significa que a rã deveria ser entregue como comida. Trazer o animal vivo seria a melhor maneira de fazer comida fresca na cidade. E Nor pensa que a criança estava se escondendo para que ninguém a roubasse da valiosa rã. Nor está completamente errado, pois começa a pensar que a pobre criança provavelmente criou a rã ela mesma para que pudesse vendê-la. Seu mal-entendido piora quando agora pensa que estragou a entrega do precioso estoque da criança para a cidade. Nor pede desculpas profusamente e promete compensar a criança pela rã. A criança diz que não há necessidade de reembolso e revela que conseguiu trazer o monstro todo esse caminho controlando. Nor está maravilhado que uma criança tão pequena consiga controlar um monstro gigante e se pergunta se há mais pessoas com essa habilidade. A criança nunca ouviu isso ser chamada de habilidade antes. E Nor fica chocado ao saber que ele tem esse poder desde que nasceu. Nor determina que é uma habilidade concedida pelos céus, e a criança gagueja nervosamente ao revelar que é de raça demoníaca. Todas as pessoas dessa raça têm essa habilidade, então Nor assume que não é nada muito especial. Nor sempre se perguntou o que faria se tivesse essa habilidade e só conseguia pensar em maneiras de ajudar as pessoas. A criança fica surpresa ao ver que Nor não tem medo dele por ser de raça demoníaca e se pergunta por que Nor não odeia. Ele revela que todos que conheceu odiaram por ter esse poder, mas Nor não entende por quê. Nor diz para ele ignorar o que todos disseram, pois essa habilidade é incrivelmente útil. A criança fica atonita ao ouvir que pode ser útil, e Nor diz que gostaria de ter essa habilidade. A criança desaba em lágrimas, perguntando se alguém como ele realmente pode ser necessário. Nor reflete sobre como, ao contrário de si mesmo, essa criança nasceu com uma habilidade e se pergunta como ela pode se sentir tão inútil. A criança começa a chorar, e Nor assegura de que há muitas pessoas que podem usar sua ajuda. As garotas finalmente chegam, e Lin oferece freneticamente para tratar os ferimentos de Nor. Elas ficam estupefatas quando Nor explica que já se curou e que é bastante resistente a venenos. Lin não consegue acreditar, pois o veneno do monstro era extremamente perigoso, um miasma que até arruinava o solo por onde passava. Sobreviver a um ataque direto e ainda estar vivo é extremamente difícil de acreditar. Lin percebe que só pode haver uma explicação. Um dos heróis uma vez lhe contou sobre algo chamado Espírito Sagrado. Ao aprimorar o corpo como um santo, uma pessoa pode ganhar a habilidade de usar uma técnica que purifica tudo o que toca e cura todas as feridas. No entanto, o herói só conseguiu alcançar essa técnica perfeita após anos de treinamento não convencional. O herói levou 40 anos para alcançar esse poder. Mas Nor ainda é tão jovem. Nor quer que Lin cuide dos ferimentos da criança, e ela pode instantaneamente perceber por sua aparência que ele é de raça demoníaca. Nor explica que deseja levar a criança com eles, mas as garotas estão receosas. Raças demoníacas são perigosas, e muitos países recomendam eliminá-las no local. As garotas alertam Nor sobre o perigo, mas ele quer retribuir a criança por ter destruído seu sapo. Lin aponta que, na verdade, era um dragão da morte negra, e fica chocada ao ouvir que a criança planejava trazê-lo para a cidade. As garotas querem saber quem está obrigando a criança a fazer isso, mas ele não sabe nada sobre o homem. Enos então percebe que essa criança era um escravo. Escravidão é proibida no reino de Clay, mas não é o caso em outros países. Lin pergunta de onde a criança é, mas ele estava com os olhos vendados no caminho até ali e não sabe muito sobre a cidade em que estava. Nor então diz às garotas que gostaria de dar uma carona à criança até a cidade mais próxima. Lin pensa em como seu pai sempre alertou para não se deixar enganar por rumores e confiar em seus próprios olhos. Lin percebe que estava vendo essa criança apenas como parte de uma raça perigosa, mas, na realidade, ele é apenas uma criança desnutrida sem lugar para ir. Lin se sente envergonhada e a criança se apresenta como rolo. Lin quer levar a criança agora, mas Enos hesita. Raças demoníacas não são permitidas em Mitra, então será difícil levá-lo com elas. No entanto, também será difícil para Rolo sobreviver se apenas o deixarem sozinho. É uma decisão bastante difícil, pois Mitra pode considerá-los inimigos quando chegarem, e podem ser atacados. Então, sua difícil decisão é interrompida quando um homem misterioso aparece, e ele é claramente muito perigoso. Esse homem revela que foi contratado pela pessoa que enviou Rolo para fazer sua entrega. Nor pede desculpas por arruinar o plano deles, mas o homem não se importa e apenas revela que está atrás da criança. Aparentemente, Rolo vale muito dinheiro, então o homem está ali para levá-lo de volta. Esse homem se move a uma velocidade impressionante, e Nor consegue repelir seu ataque por pouco. O estranho explica que seu cliente quer acabar com a vida da criança, mas seria muito mais fácil para ele se eliminasse Rolo agora. Assim ele só teria que trazer de volta seu cadáver. Enquanto lutam, Nor diz que não entende qual é o problema do homem, mas ele responde que Nor não precisa entender nada. Lin fica chocada ao ver quão rápido eles estão se movendo, pois não consegue nem acompanhar. E Enos lhe diz para ficar atrás dela. O estranho continua com seu estilo de ataque criativo, mas Nor consegue parre a cada passo do caminho. O homem não perde a calma de forma alguma e simplesmente decide decapitar Nor. Nor consegue parar o ataque do homem no último momento,
mas fica chocado ao perceber que o mistério foi capaz de gerar tanto poder com apenas uma pequena lâmina. O estranho também fica surpreso quando sua lâmina se despedaça, mas ele tem outra que usa para atacar Nor. Nor percebe que está em apuros, pois tudo o que pode fazer é evitar o ataque e seguir em frente. Ele não vai conseguir aguentar muito. Mas, pois lutar enquanto tenta proteger Rolo está cobrando seu preço, Lin fica horrorizada com o poder que emana de sua batalha e não consegue nem se mover. Enos usa seu escudo para protegê-la e revela que acabou de perceber algo. A aparência desse homem, juntamente com sua imensa força, deixou claro que ele é um antigo aventureiro de Rank-S chamado Zaru. Um olhar para trás mostra Enos após encontrar documentos de um caso não resolvido. Esse caso foi fechado porque o alvo foi oficialmente eliminado nos registros, mas não era verdade. Era Zaru quem se tornou um aventureiro de Rank S em uma idade jovem, o que o tornou um alvo para outros de Rank S. Enos ficou chocado ao ouvir isso, pois alvos de Rank S geralmente não são humanos. Gilbert estava animado para eliminar Zaru, mas os heróis disseram a ele para nem tentar. A razão pela qual fingiram que Zaru foi eliminado foi porque ele é na verdade forte demais para ser derrubado. Eles decidiram fechar o caso porque não queriam enviar mais pessoas apenas para serem eliminadas. Gilbert ainda estava curioso, então eles explicaram que, quando crianças, Zaru dominou a antiga arte da alquimia anã. Com apenas 13 anos, ele ganhou o nome de Caçador de Dragões. Gilbert ficou chocado, pois isso significava que o cara era ainda mais prodígio do que ele. Zaru se tornou muito famoso e foi admirado por todos os aventureiros. No entanto, ele nem sempre usou seus talentos para coisas boas. Zaru eliminou vários civis por motivos desconhecidos. Mas a guilda não quis tirar sua licença de aventureiro porque ele fez muitas contribuições a eles. Zaru até derrubou um monstro de nível catástrofe sozinho. A decisão sobre como lidar com ele foi dividida. Então decidiram adiar. Zaru aceita qualquer trabalho, desde que pague bem, e questões morais não significam nada para ele. Isso ficou claro quando ele destruiu um país inteiro e eliminou toda uma família real. Era como se Zaru não tivesse senso de bem ou mal. Voltando ao presente, Enos explica tudo isso para Lin. Zaru foi desafiado por muitos aventureiros, mas isso resultou apenas em uma montanha de cadáveres, e a recompensa pela cabeça de Zaru agora é incrivelmente alta. Para impedir que alguém fosse atrás dele, a guilda anunciou que ele não estava mais vivo. Zaru e Nora fazem uma pausa na luta porque Zaru está desapontado ao ver que toda sua coleção de adagas foi destruída. Elas são feitas de materiais que não deveriam quebrar tão facilmente, então Nora se pergunta se Zaru está procurando reembolso. Zaru acha Nora bem estranho, mas não tão estranho quanto sua espada. Zaru decide jogar seguro e lança sua espada para o céu. Ennis fica chocado ao ver que ela se desintegra em várias espadas. Este ataque é bastante famoso, pois pode levar várias centenas de vidas em um piscar de olhos. É uma arma que Zaru transmutou ele mesmo e se chama Cruz Prateada. Zaru a usa para atacar, e Nora mal consegue proteger Rolo a tempo. Nora sabe que não será capaz de vencer, e Ennis percebe o quão terrível é a situação. Ennis determina que Nora e Rolo irão perecer se ela não ajudar, mas se lembra de que sua missão é garantir que Lin sobreviva. No entanto, Ennis percebe algo e pede permissão a Lin para deixá-la e ajudar na batalha. Nora faz o seu melhor para combater todas as espadas, mas um dos enxames é rápido demais para ele. Felizmente para Nora, Ennis chega a tempo. Ennis reitera que seu trabalho é proteger Lin, mas percebe que isso significa que deve manter Nora vivo. Ennis usa seus poderosos escudos para empurrar Zaru para trás, mas está claro que nenhum deles conseguirá atingi-lo. Isso porque Zaru e suas espadas estão se movendo muito rápido. Ennis percebe isso também, então decide que se concentrará na defesa enquanto Nora finaliza Zaru. Nora não tem certeza se pode fazer isso, pois o enxame de espadas de Zaru se move como uma criatura viva. Então, Nora tem uma ideia e pede a Ennis para mover um de seus escudos em seu sinal. Nora então se potencializa fisicamente. Enquanto Ennis move um escudo, e Nora lança as presas do dragão que derrotou direto em Zaru. As presas são incrivelmente fortes e Ennis fica chocado ao ver que Nora conseguiu compartilhar as espadas de Zaru com elas. Nora continua usando seu ataque de lançamento de pedras e consegue derrubar a maioria das espadas. Zaru aparece do nada para atacar Ennis, mas Nora consegue detê-lo. Zaru não consegue entender como Nora foi capaz de parar seu ataque, mas o que é ainda mais estranho é que sua adaga, feita de atomite, foi quebrada por Nora. Zaru tenta atacar novamente, mas tem o mesmo resultado. Ele acha Nora um cara bem estranho, então pergunta a Nora como ele conseguiu ver seus ataques e contra-atacá-los. Nora diz que é apenas algo que ele pode fazer, mas Zaru percebe que há mais nisso. Zaru decide encerrar o dia e ir embora, pois recuperar suas armas depois que foram destruídas é uma verdadeira dor. Mas isso não é tudo. Ele explica que haverá uma grande celebração na capital real. Isso não soa nada bem para Ennis. Mas infelizmente Zaru não tem mais detalhes sobre este evento extravagante. Zaru diz que Nora é o cara mais estranho que já conheceu e diz a Rolo
Para se considerar realmente sortudos, Zaru tenta um último ataque furtivo, mas Nora o detém mais uma vez, e Zaru aponta que Nora é o motivo pelo qual ele não conseguiu sua recompensa por recuperar rolos. Zaru vai embora, e todos se perguntam o que acontecerá na capital. Nora acha que eles devem voltar, especialmente porque não poderão levar Rolo para Mitra, nesse momento. Rolo começa a tremer incontrolavelmente ao ouvir que todos são da capital real. Ele diz a todos que não podem voltar por causa de algo aterrorizante. Rolo ouviu que o maior monstro está indo para a capital real e é forte o suficiente para eliminar toda a cidade. Ren percebe que essa situação é mais urgente do que pensava, então decide que retornarão à capital. Nora concorda com sua decisão, mas N se recusa. Ela fica chocada quando Ren revela que sabe exatamente o que Ren ordenou a ela. Ren diz que sofrerão o mesmo destino que os demônios se abandonarem a capital, então devem retornar e avisar a todos sobre o monstro. N cede e concorda em voltar, mas diz a Ren para não deixar seu lado nem por um momento. Nora acha que seria melhor para Rolo se eles se separassem, mas Rolo se recusa. Ele tem certeza de que um demônio é quem está trazendo o monstro e, mesmo que não ache que será capaz de fazer nada, ainda quer ajudar. Lin vê quão sério Nora se tornou e assume que é por causa de seu grande coração. Ela está completamente errada, pois Nora está apenas pensando em como gostaria de ter dado uma mordida na rã venenosa. No caminho de volta, Lin pensa em como está preocupada, mas encontra conforto em saber que Nora está com ela. Nora lutou contra o dragão deles e o lendário Zado, então eles devem estar bem. Lin determina que é sua responsabilidade levar Nora para a capital real para que ele possa salvar todos, e a chama de homem que praticamente pulou direto de um conto épico de heróis. De volta à capital real, Ren é informada de que muitos cidadãos foram evacuados graças aos esforços dos 6 heróis. Eles repeliram a emboscada dos inimigos, mas Ren tem certeza de que outra onda está a caminho. Este é o momento perfeito para isso, pois as forças da capital estão dispersas. Ren tem certeza de que os inimigos estão apenas esperando que se esgotem e preparando a próxima onda. Ren se pergunta de que direção eles virão e percebe que também podem vir do céu. Ele é informado de que não houve avistamentos de bestas voadoras, mas Ren nota algo estranho no céu. Ele fica horrorizado ao perceber que está escondido acima das nuvens e usa sua habilidade de descoberta para quebrar sua barreira. Ele fica em choque, não acreditando no que vê. Um guarda se pergunta se é um dragão negro, mas Ren aponta que é grande demais. Na verdade, esse é o pior pesadelo deles, pois é um dragão da calamidade. Um olhar para o passado revela Nora sendo ensinada por seu pai sobre o quão perigosos os dragões são. Um certo aventureiro matava essas bestas, e os materiais que vinham delas eram transformados em armas e medicamentos de alta qualidade. Isso, por sua vez, trouxe riqueza à terra e fez do aventureiro um herói, chamado de Matador de Dragões. Nora queria ser um matador de dragões, mas seu pai explicou como é difícil matar um dragão. Alguns dragões são incrivelmente fortes e vivem há milhares de anos. Eles podem fazer o chão ruir com um único passo e até destruir montanhas inteiras com um movimento de cauda. Na verdade, sua nação quase foi destruída por dragões que enlouqueceram. O pai de Nora terminou de contar essas histórias, mas Nora nunca parou de querer se tornar um matador de dragões. De volta ao presente, Nora e seu grupo voltaram à capital, mas ficam horrorizados ao ver o dragão da calamidade. O dragão gigante aterroriza todos na capital, e Ren se pergunta se o Império Mágico entende o horror que liberou no mundo. O dragão da calamidade esteve adormecido nos últimos 150 anos, mas ainda deveria estar dormente. Ren fica furioso, pois isso significa que o Império despertou o dragão. O dragão causa destruição massiva com um único movimento de suas asas. Então Ren ordena a evacuação de todos. É uma emergência terrível, e ele instrui suas tropas a arrastarem qualquer um que hesitar em deixar seus pertences. Uma das heroínas observa de perto e percebe que a magia está sendo usada para obstruir todas as rotas de evacuação. Isso é terrível, pois torna impossível para os 6 heróis se unirem. Vemos então que os heróis estão ocupados em toda a área. Gilbert diz ao rei para evacuar, mas o rei apenas instrui que ele leve os cidadãos o mais longe possível da capital. Quanto a ele, o rei tem um trabalho que ainda precisa fazer. Perto dali, ele determina que não há mais esperança para a capital, pois o dragão certamente a dizimará. Lin teme que seu pai use a si mesmo como um escudo para que os cidadãos possam escapar, mas sabe que mesmo ele não é páreo para a besta lendária. Lin está aterrorizada com o que acontecerá e espera que seu pai apenas deixe a capital em vez de lutar. Todos ficam chocados ao ver como Nora ainda é tão casual. Ele diz que nunca viu um dragão antes, mas Lin aponta que o monstro que ele derrotou antes também era um dragão. Lin explica que seu pai e irmão ainda estão na capital, mas é tarde demais para ajudá-los. Nora diz casualmente que acha que pode chegar a tempo se correr, mas isso apenas choca Lin. Nora sugere que podem usar sua explosão de vento novamente, como fizeram contra o Goblin. Mas Lin teme que a força necessária para levá-lo à capital a machuque muito. Nora lembra que sua espada suportará o dano. Nora diz que deve muito ao povo da cidade e ao rei, então quer ajudar.
Tudo o que ele precisa fazer é ajudar o rei a escapar, e ele tem certeza de que pode fazer isso. Lin se recupera de seu pessimismo e percebe que Nora não é alguém que ela deva duvidar. Sua explosão de vento não foi feita para ser usada em humanos, mas Nora não é um cara normal. Seu olhar para trás mostra o rei se recusando a entregar a masmorra dos perdidos ao Império Mágico. Ele foi informado de que estava apenas deixando a se deteriorar, pois tem o poder de criar um exército que poderia controlar o mundo. O rei explicou que simplesmente estava optando por não usar um poder que está além de seu controle. De volta ao presente, o dragão continua sua fúria, e o rei determina que o Império não vai parar por nada para obter a masmorra. Ele percebe que subestimou o Império, pois nunca pensou que eles jogariam toda a força de seu poder contra eles. O rei agora assume total responsabilidade pelo colapso nas negociações. A capital enfrenta destruição, mas tudo que o rei pode pensar é na segurança de Lin. Isso faz o rei perceber que o Império estava certo. Ele não é digno de ser rei e sempre esteve mais adequado a estar no campo de batalha. O rei pede desculpas ao seu povo por falhar com eles e promete pelo menos levar um dos olhos do dragão consigo. De volta ao nosso herói. Inus cria um cilindro com seu escudo para amplificar a explosão de vento de Lin, e Nora se coloca na frente dele, para amplificá-lo. Ainda mas, Inus usa magia de reflexão em seu escudo várias vezes. Isso claramente está se tornando mais intenso, e Nora percebe que isso é um pouco diferente da última vez. Lin confirma isso ao explicar que o impacto dessa explosão de vento será muito mais forte do que antes. Lin coloca tudo o que tem nisso e pede desculpas a Nora com antecedência. Ela se lembra de não duvidar dele e libera o ataque. Rolo fica atônito com a quantidade de poder sendo emitida, e a próxima coisa que vê é que Nora desapareceu completamente em um piscar de olhos. De volta à capital, o rei se depara com o dragão. Todos assistindo ficam horrorizados ao ver o dragão se preparando para usar seu outro ataque de sopro, pois é aquele que queimou todo o continente há várias centenas de anos. O rei percebe que o dragão não lhe dá chance de sobreviver, mas está determinado a fazer algo de real ao menos uma vez antes de morrer. O rei saca uma adaga e diz ao dragão que vai mostrar a ele quão tenazes os humanos são. Um dos heróis que assiste reconhece a adaga. É a adaga explosiva, que canaliza todo o mana do portador em um poderoso, mas sacrificial golpe. Os heróis ficam horrorizados ao ver que o rei está prestes a se sacrificar, mas percebem que não há outra opção. O rei avança para se sacrificar, mas Nora aparece do nada para desviar o ataque do dragão. Todos assistem em choque absoluto enquanto ele apenas empurra um dragão lendário, e o dragão colapsa. O dragão se pergunta o que está acontecendo e fica confusa ao ver que um humano pequeno a derrubou. Ela declara que os fortes controlam os fracos com violência, e essa é apenas a lei do mundo. Sua enorme cauda causa danos massivos à capital enquanto se move para atacar Nora, mas ele apenas desvia isso também. O dragão desaba novamente, e Nora apenas pensa em como achou que não sobreviveria. Então, vemos um flashback de momentos antes. Quando Nora foi lançado em direção à capital, ele usou aprimoramento físico para recuperar seu equilíbrio e se lançou sobre a lei do castelo. Nor não ficou surpreso ao ver quão rápido chegou lá, mas percebeu que não havia como parar. No entanto, Nor não hesitou e apenas usou sua habilidade de desvio. Nor nunca quis fazer isso de novo e pensou que desviar do dragão foi muito mais fácil do que esperava. O dragão se levantou, mas Nor não achou mais tão assustador. As garotas finalmente chegaram à capital e planejam ajudar o rei a escapar enquanto Nor luta contra o dragão. Infelizmente, elas acabam sendo atacadas, mas Ennis consegue protegê-las a tempo. Vários imperadores goblins aparecem, mas são bem pequenos comparados ao que Norin enfrentou. Imperadores homens ainda estão em uma liga própria, então eles estão em grande perigo. Lin decide pensar como Nor, dizendo a Ennis para não se preocupar, porque estão apenas lutando contra goblins. Ennis se inspira em sua confiança e concorda que esses goblins não são tão aterrorizantes quanto o dragão. Esses goblins acabam superando seu ataque, mas Rolo intervém e ordena que os goblins parem de se mover. Lin aproveita a oportunidade para congelá-los, e Ennis transforma seu escudo em uma espada. Ennis destrói todos os goblins com um único golpe poderoso e percebe porque recebeu o título de espada divina. Rolo é igualmente impressionante, pois conseguiu deter os goblins superpoderosos com apenas algumas palavras. Um garoto tão jovem ter esse poder é incrível, mas Lin percebe que exige grande coragem para ele usá-lo. De volta a Nor, vemos que o dragão está ficando realmente frustrado. Ele continua atacando Nor, mas ele continua desviando. Suas garras e escamas deveriam ser indestrutíveis, mas Nor está causando danos a elas. Nor está chocado com como sua espada nunca recebe um único arranhão. Não importa contra o que a brandisse, ele se pergunta qual é o segredo por trás disso, mas não importa, pois é a chave para sua vitória. O dragão não entende o que está acontecendo, mas percebe que pode parar de se preocupar, pois não há chance de seu próximo ataque falhar. Ela sobe aos céus e todos assistem enquanto reúne uma quantidade enorme de energia em sua boca. Ela libera o poderoso feixe em direção a Nor, mas ele mais uma vez desvia. Isso envia o ataque direto para o céu, e todos observam, maravilhados. Enquanto sua explosão cobre o céu de luz, o dragão solta um rugido. Mas Rolo pode sentir que há mais em sua raiva. O dragão está frustrado porque Nor é visto como uma ameaça séria, mesmo que seja isso que está tentando
Dragões são muito orgulhosos, especialmente a anciã dragão que se considera mais forte que qualquer coisa. O dragão fica furioso, pois essa luta deixou claro que ela é a fraca em comparação a Nor. Nor desvia outro ataque do dragão e as garotas ficam chocadas ao ver que decidiu se submeter a ele. Os moradores da cidade assistem de longe, com a boca quase caindo no chão. Nor lembra o que seu pai disse sobre o aventureiro que derrotou dragões. Matar dragões trouxe riqueza para o povo e ele ficou conhecido como caçador de dragões. No entanto, Nor vê que esse dragão não quer mais lutar. Nor decide não acabar com a vida do dragão e concede que ele não é realmente material de herói de qualquer forma. O resto de seu grupo corre até ele e Nor acena para seus amigos. Nor diz a todos que está bem e agradece a Rolo por ajudar. Rolo não tem ideia do que ele está falando. Então Nor explica o que acabou de perceber. A razão pela qual o dragão deve ter se acalmado é porque Rolo ordenou isso. Nor fica chocado quando Rolo diz que na verdade não fez nada, e o confuso Nor aponta que o dragão simplesmente parou de ser hostil do nada. Rolo não teve nada a ver com isso. Então Nor determina que o dragão deve ter ficado intimidado apenas pelo fato de Rolo poder controlá-lo. Todos ficam surpresos quando Nor diz a Rolo para enviar o dragão de volta de onde veio. Os outros apontam que o dragão ainda é muito perigoso, então seria melhor eliminá-lo enquanto tem a chance. Nor entende os riscos, mas não quer ferir a besta. Nor sabe que está pedindo algo egoísta, mas Lin entende e concorda em permitir. Rolo não tem certeza se pode dar ordens a um dragão tão poderoso e acha que só poderá pedir educadamente. Nor percebe que Rolo não gosta de mostrar seu poder e o assegura que Lin e Enis não ficarão com medo dele. Essas palavras dão coragem a Rolo, então ele tenta. Rolo consegue entender o dragão e informa Nor que ele decidiu fazer tudo o que seu mestre ordenar. As garotas não conseguem acreditar no que acabaram de ouvir, mas o Nor sem noção acha que o dragão está chamando Rolo de mestre. Nor diz a Rolo para fazer com que ele retorne silenciosamente para casa e garantir que nunca mais tente ferir humanos novamente. Rolo passa a mensagem e o dragão surpreendentemente concorda em fazer tudo o que Nor disse. O dragão sobe aos céus e ruge uma última vez antes de partir. Todos observam enquanto a lendária besta deixa o lugar pacificamente, mas Nor fica horrorizado quando um poderoso ataque a derruba do céu. O terror é compartilhado por todos, e vemos que o líder maligno do Império estava por trás do ataque. Daredes está muito satisfeito consigo mesmo e diz que mesmo um dragão que viveu por milhares de anos ainda é apenas uma besta estúpida no final. O dragão era apenas uma peça no tabuleiro, mas ele está desapontado por não ter destruído a capital. Ele decide que terá que iniciar o ataque de qualquer forma, então convoca seu exército nas proximidades. Há um monte de tropas. E o poder de fogo de seu exército é incomparável. Um olhar para trás mostra como o Império planejou esse ataque. Depois que o dragão devastou a capital, as tropas deveriam entrar e limpar. Os soldados de pé seriam equipados com espadas mágicas e escudos mágicos. Enquanto as tropas de elite teriam armaduras mágicas e canhões mágicos, eles também teriam escudos enormes e gigantescos canhões de Monterrey. O rei ficou muito satisfeito com o plano. Mas um soldado chamado Randius teve um problema com a guerra. Ele não achava que beneficiaria o país a longo prazo, mas foi silenciado por Daredes. Ele se recusou a deixar que alguém fosse uma ameaça para eles e declarou que mostrariam a todos o poder de sua magia. Daredes quer que esta guerra entre para a história, para que todos saibam sobre a decisão tola que o reino de Argila fez. Ele também quer que todos saibam que foi um país de tolos que negligenciou a manutenção adequada da masmorra perdida. Eles foram levados ao caminho da ruína pela própria ganância. Quanto a Daredes, ele será conhecido como aquele que libertou o país dessa tolice. Nas proximidades, nem nos outros encontram o dragão, mas eles não conseguem dizer se ele ainda está vivo sem se aproximar. Nesse momento, eles avistam o Império Mágico e o Império os avista de volta. Eles veem a princesa Lin, mas o que mais os preocupa é que Enos está com ela. Isso porque Enos é uma das lendas vivas conhecidas em todo o mundo, e Daredes supõe que ela foi quem salvou a capital, a era em que as lendas governam chegou ao fim e Daredes declara que é hora de aqueles com sabedoria definirem o mundo. Daredes ordena que o monocanhão seja disparado, porque mesmo que Enos seja conhecida como escudo divino, essa arma ainda evaporará em nada. Ela será apenas mais uma lenda a ser derrotada por sua mão, e é por isso que Daredes ama tanto a guerra. O monocanhão se prepara para disparar, e nosso grupo percebe no último segundo. Então Enos diz aos outros para correrem. A arma é disparada e Daredes declara que tudo acabou para ela. Enos apenas observa enquanto o enorme raio se aproxima, mas Nora, surpreendentemente, se adianta para desviar do ataque gigante. O raio voa por toda parte e ninguém consegue acreditar no que acabou de ver. As tropas estão em tal descrença que pensam que há algo errado com a arma. Então Daredes ordena que preparem outro ataque. Nora fica admirada ao ver um exército tão enorme e as garotas explicam que eles estão tentando aniquilar o reino. O reino de Clay também tem um exército, mas eles não têm chance contra os números do Império. Enos quer que Lin recue com ela. Então Lin se pergunta o que Nora planeja fazer. Nora diz que deveria ser óbvio e pensa em como precisa correr pela própria vida e sair daquele lugar o mais rápido possível. Lin concorda que foi uma pergunta boba, mas ela claramente pensa que ele vai fazer algo heróico. Nora se pergunta por que ela está sorrindo e se pergunta se ela entendeu o que ele realmente quis dizer. Nora
Tenta esclarecer que ele vai correr, mas eles são interrompidos por outro ataque, e nos bloqueia desta vez. Então Daredes, irritado, decide se abrigar na retaguarda de seu exército. Eles estão sendo encurralados por todos os ataques. Então Nora determina que só há uma maneira de escapar. Nora diz aos outros que ele vai distrair o exército para que eles usem esse tempo para fugir. Nora acha que é ruim em lutar, mas está confiante em sua capacidade de correr. Um olhar para trás mostra que Nora aprimora sua habilidade de fugir como se estivesse correndo de enxames de abelhas. Seu plano é correr como um louco e Lin decide lhe dar uma ajuda. Nora tenta perceber que isso significa que ela vai usar sua explosão de vento nele novamente, mas ela promete controlar melhor desta vez. Nora tenta esclarecer que ele não vai apenas jogar sua vida fora, mas não há tempo para conversar. O ataque deles está vindo. Então Nora se potencializa e depois o envia voando. Nora fica feliz ao ver que ele consegue desviar dos ataques do Império e voa pelo campo de batalha. Não há como voltar agora. Então Nora avança em direção a todo o exército. Ele usa a habilidade de desvio que passou todos aqueles anos praticando e desarma uma tonelada de tropas. Nora só quer comprar tempo suficiente para que os outros consigam escapar. Então ele planeja correr em círculos e desviar de tudo à sua frente. O Aerys fica horrorizado ao ver seu exército sendo tratado como brinquedo e Nora aparece diante dele. Todas as armas que Nora desviou foram direto para o ar e começam a cair sobre o exército. Os enormes escudos também foram desviados por Nora. E Daredes não consegue entender o ataque que desafia a física que Nora está usando. Nora continua seu ataque caótico e Daredes se pergunta quem ele é. Nora mais uma vez acaba perto de Daredes. E Daredes percebe que ele era o cara que estava ao lado de Lin. Ele não consegue entender como Nora percorreu tanta distância e se pergunta por que Nora agora está ignorando todos apenas para olhar para ele. Ele teme que Nora saiba que ele é o imperador e entra em pânico quando Nora o pega. O Daredes em pânico se lembra de que sua armadura e espada são feitas de materiais poderosos. Então ele decide reagir. Nora voa diretamente por ele. Então ele assume que Nora fugiu, mas acaba sendo atingido pelos monocanons. Nora continua voando como um maníaco e a realidade se instala para Daredes. Seu enorme exército está sendo destruído e os escudos que deveriam ser capazes de se defender contra o sopro de um dragão também. Eles agora são inúteis. Então Daredes exige saber quem é Nora. Apenas Daredes reconhece a lâmina negra de Clay que costumava estar atrás de seu trono. Daredes fica horrorizado porque é o único relicário de masmorra que ele quer acima de tudo. O que é mais chocante é que essa espada é feita de um metal desconhecido e supõe-se que seja pesada demais para qualquer humano normal carregar. E o rei Clay, extremamente forte, precisava usar as duas mãos para empunhá-la. Não há como esse cara aleatório superar Clay, mas Nora facilmente joga a espada por cima do ombro. Daredes está realmente aterrorizado com Nora porque ele destruiu todo o exército sozinho e agora ele só mantém vivo para torturá-lo. Daredes está tão assustado que se molha e sai correndo. Ele salta em seu cavalo e se afasta de Nora o mais rápido possível. Um olhar para trás, momentos atrás, mostra o que aconteceu da perspectiva de Nora. Nora conseguiu se impedir de ser lançado e se perguntou quem era o velho. Até mesmo seus cavalos estavam cobertos de armadura dourada e o velho tinha apenas uma expressão de choque no rosto. Nora não tinha muito tempo para pensar. Porém, porque as armas dos soldados estavam voltando do céu, os soldados o atacariam de uma vez se conseguissem recuperar suas armas. Então Nora continuou desviando-as para o céu. Nora fez o mesmo com os enormes escudos e esbarrou no velho novamente. Nora teve que continuar desviando as armas. Mas também teve que se lembrar de parar e respirar antes de desmaiar. Nora não via razão para desviar a espada do velho, porque ele claramente não era uma ameaça. Em vez disso, Nora apenas continuou desviando pelo exército. No entanto, Nora não conseguia deixar de pensar que o velho iria se machucar se ficasse no campo de batalha. O velho se perguntava por que Nora não estava acabando com sua vida, mas Nora queria mostrar a ele que essa não era sua intenção. Nora estava exausto demais para simplesmente dizer a ele. Então sorriu para o velho em vez disso. Isso deu errado, pois seu sorriso sem jeito era assustador e o velho simplesmente fugiu. Então Nora sente uma grande dor e percebe que deve ter atingido seu limite. Infelizmente, sua baixa habilidade de cura não pode curar o cansaço tão ruim. Nora tosse sangue enquanto está cercado e apenas espera que seus amigos tenham conseguido escapar com segurança. Com Stan como Nora se prepara para a morte. Ele fica chocado ao ouvir que alguém está usando um ataque familiar. Os soldados ao seu redor estão destruídos. Mas Nora não se lembra do nome de Gilbert e pronuncia mal várias vezes. Gilbert fica surpreso. Porém, ao ver quanto dano Nora fez tudo sozinho, Nora fica maravilhado quando vê o instrutor que conheceu há muito tempo chamado Sig. Sig não o reconhece, mas agradece a Nora por enfrentar o exército. Sig e Gilbert vão limpar o resto do exército e Nora fica impressionado com quão poderoso é seu antigo instrutor. Este é o poder dos espadachins que Nora sempre sonhou em ser. Os outros heróis também assistem, mas ficam desapontados porque pedem a Sig para não tirar tantas vidas. Não pode ser ajudado. Porém, porque eles são muito superados em número, esses dois decidem que é hora deles brilharem agora. Então também começam a atacar. Os outros heróis chegam para assumir o controle da batalha.
Então o velho mago mostra seu imenso controle sobre a magia da terra. O penteado branco faz as coisas um pouco diferente, pois diz a seu grupo para curar os inimigos sobreviventes para que eles tenham a chance de virar uma nova folha. Nora percebe que esses eram todos seus antigos instrutores e não acredita que conseguiu vê-los novamente. Lin cura Nora e ele está bem para se mover novamente, mas agora está com fome. A batalha acabou e um interrogatório revelou que o inimigo não tem mais tropas. Eles jogaram tudo o que tinham neles, incluindo um dragão, e perderam. O imperador estava tão confiante em seu exército que apareceu no campo de batalha pessoalmente, mas teve que fugir. Nora percebe que eles estão falando sobre o velho Geyser e o mago fica chocado ao ouvir que Nora conheceu o imperador. Nora descreve a armadura que ele e seus cavalos usavam. Então o mago determina que deve ter sido uma armadura Auric Calcon. É um equipamento de altíssimo nível que pode suportar uma ampla gama de habilidades. Isso explica porque ele conseguiu escapar. Se o imperador escapar para a fronteira, eles não poderão ir atrás dele, isso porque há uma fortaleza lá, bem como uma ponte que atravessa um desfiladeiro. O mago determina que não há como alcançar o imperador e deseja que todos pudessem voar. Apenas e o mago ficam chocados quando Nora diz que pode haver uma maneira. No entanto, isso depende se o ser em seu plano ainda está vivo. A ideia de Nora acabou sendo usar o dragão. O mago fica atordoado porque nunca pensou que conseguiria ver uma besta antiga e lendária de perto. É uma visão incrível e isso torna valer a pena viver até uma idade avançada para o mago. Sunny sente o mesmo, pois esta é a primeira vez que ele é encarregado de curar um dragão tão enorme. Sunny começa a trabalhar e usa magia de cura na besta gigante. Sunny se lembra de Nora e fica impressionado ao ver quanto ele cresceu. O mago não o reconheceu, mas Sunny soube imediatamente. Nora fica feliz em ver que o mago ainda está vivo e bem, mas o mago fica insultado porque planeja viver por pelo menos mais 100 anos. Nora acha que o velho mago é mais engraçado do que nunca, mas o Geyser não estava brincando. Ele não acha que tentar andar nas costas do dragão é uma boa ideia. Mas Nora explica que eles ficarão bem porque tem Rolo ao seu lado. O mago fica feliz em ouvir isso, mas fica horrorizado quando Rolo diz que não tem confiança alguma em sua habilidade. Justo então o dragão começa a acordar e o mago começa a entrar em pânico. Todos expressam sua confiança em Rolo, mas Nora pode dizer que o dragão está com raiva. Rolo fica chocado que Nora conseguiu sentir isso. Então Nora explica que aprendeu muito vivendo nas montanhas por um tempo muito longo. O dragão desesperadamente quer vingança e quer que Rolo ordene que ele pegue alguma. O mago fica impressionado que Rolo tenha tanto controle sobre o dragão, porque ele está esperando por suas ordens. Nora também elogia Rolo, mas Rolo começa a explicar que ele realmente está ouvindo Nora. Infelizmente, ele é interrompido pela impaciência do dragão. O dragão quer ir agora. Então Nora diz a todos para se prepararem para montá-lo. Nora fica chocada ao ver que as meninas querem ir. Então elas explicam que Rolo tem que ir para controlar o dragão e elas precisam protegê-lo. Nora não achava que eles também queriam que ele fosse, mas eles querem e ele pensa em como tem medo de alturas. Foi a ideia dele. Porém, então ele realmente não tem escolha. Raine também irá. Assim como Karu, Nora fica chocada ao lembrar desse cara que era seu instrutor de classe de ladrão. Ele ficará encarregado de esconder sua presença. Justo então o rei e Raine chegam para declarar que Raine também irá. Lin fica feliz em ver sua família, e ele sente falta de estar preparado para ser punido por voltar para a capital em vez de escapar com a princesa. Raine decide não exilá-la e, em vez disso, assume a responsabilidade por dar uma ordem tão idiota. O rei deixa Raine para emitir ordens daqui para frente e pede desculpas a Nora por pedir tanto dele. Ele precisa da ajuda de Nora mais uma vez. Porém, e pede que ele proteja seus filhos. Nora garante que os trará de volta com segurança e Rolo instrui o dragão a voar. O herói está se perguntando se realmente estava tudo bem deixar Nora partir sem revelar a verdade para ele. Sig explica que é para o melhor porque, na realidade, Nora nunca precisou deles para desempenhar um papel em sua vida. Eles seriam capazes de criar Nora sozinhos apenas com base em seus egos. Isso porque Nora era como um herói saído das lendas. Sig agora percebe que seria apenas preguiçoso nos últimos anos. Ele parou de lutar para ensinar os outros. Mas depois de ver o que Nora acabou de fazer, ele decidiu se reciclar do zero. Sig é inspirado pelas habilidades de Nora. Então ele se recusa a simplesmente deixar sua própria espada descansar. Os heróis estão bem felizes porque puderam testemunhar o espetáculo que Nora acabou de realizar no dragão. Todos procuram o imperador, mas não há sinais dele. Ele é muito mais rápido do que esperavam. Então eles começam a se perguntar se ele já voltou para o Império. Eles se aproximam de uma ponte de aço que marca o início do território controlado pelo Império. Eles não podem simplesmente correr imprudentemente, então consideram voltar. A decisão fica para reinar. Mas Lin nota algo se movendo em uma velocidade extremamente rápida. É o Imperador. Mas ele está se aproximando das defesas da capital imperial. Está claro que eles não voltarão em uma só peça se cruzarem território inimigo. Por enquanto, eles estão ocultos. Mas se chegarem perto demais, o inimigo detectará que magia está sendo usada. Deixar o Imperador escapar não é uma opção. Porém, porque o Império tem acesso a poderosas ferramentas mágicas e são muito perigosas, eles não podem dar tempo para que eles reconstruam seu exército. Justo então, Lin é surpreendentemente pedida para permissão para aniquilar toda a área. Eles estão ficando sem tempo. Então ela quer destruir as defesas do inimigo. Lin fica chocada porque normalmente Lin nunca sugeria exercer seu
próprio poder, no entanto. Desta vez, Lin está tão zangada quanto os outros. A capital real que ela jurou arriscar sua vida para proteger foi pisoteada. Lin dá a Enus a permissão que ela estava procurando e ele diz a ela para não se conter. Enus destrói completamente o muro e segue atacando a base. Sua rota de fuga não está segura, mas o trabalho não está feito. Suas ações aqui determinarão o curso da guerra. Então eles continuarão a perseguir o imperador. Ren planeja segui-lo mesmo que isso os leve à capital imperial e Lin diz que ela está pronta. Lin ouve seu poder muito fora do normal e eles são as pessoas mais fortes imagináveis. Acima deles, porém, está sua instrutora Nor e ela nem pode começar a compreender sua grandeza. Lin o admira muito, mas vemos que ele está sofrendo bastante por estar tão alto. Lin está pronta e declara que eles mostrarão ao Império o que acontece quando eles mexem com as pessoas erradas. O Imperador volta para o Império. E todos se perguntam o que aconteceu. Ele está furioso e culpa seu exército por não ser competente o suficiente para usar as armas avançadas que ele lhes deu. Justo então, todos ficam aterrorizados ao perceber que o dragão da calamidade está vindo direto para eles. O rei tinha certeza de que o dragão estava morto e ressuscitar uma besta lendária como aquela é impossível. No entanto, ele percebe que eles têm visto ao seu lado o homem que é capaz de usar magia de cura muito além de qualquer outro ser. A besta é uma coisa, mas fazê-la fazer o que eles dizem também é incrível. Isso faz perceber que eles devem ter um povo demônio com eles. Então ele procura desesperadamente por seu domador de monstros. O nome do cara é Obsceno, mas ele teve que ir para outra nação a negócios. O rei perde a cabeça ao assumir que Obsceno traiu e ordena a seu general que elabore um plano para consertar a situação. O rei então assusta a todos quando diz a ele para preparar sua arma definitiva chamada Caranis. Essa a arma ainda está apenas na fase de testes e eles não têm como mirá-la corretamente. Sua potência de saída também permanece muito alta. Então os ajudantes do rei pedem a ele para mudar de ideia. É muito perigoso usar na cidade. Mas o rei aponta que a calamidade se aproxima deles enquanto falam. Os ajudantes continuam implorando a ele. Então o rei deixa claro que sua decisão não é para debate. A arma está preparada e leva toda a energia da cidade para ligar. Esta é a maior maravilha tecnológica do Império e há problemas a serem ordenados para que a arma seja disparada. O imperador assiste enquanto o maior ataque da história humana começa. Mas nem mesmo para todos ficam confusos ao ver a fúria ser desviada. Mas eles têm um problema ainda maior. O rei ordenou que usassem mana traçante para mirar a arma. Mas isso significa que as fornalhas de mana do Império se tornaram o alvo do tiro que dispararam. Os ajudantes do rei começam a abandoná-lo um a um e ele está sem esperança, pois só pode assistir seu império ser destruído. Um olhar para trás, pouco antes do ataque, mostra que Nor acordou assim que chegaram ao Império. Isso foi a tempo para ele ver o tiro sendo disparado e ele está preparado para tentar bloqueá-lo. Não havia necessidade, porém, pois Nor saltou para frente e desviou o gigantesco feixe para longe. Todos ficaram atordoados e Nor foi direto para o castelo do imperador. Enquanto isso, o general do rei encontrou uma solução para a situação. Infelizmente para Daritus, o plano do general é eliminá-lo. O imperador implora por sua vida, mas todos o odeiam e se recusam a obedecê-lo mais. O imperador está prestes a ser eliminado, mas Nor entra de repente. O general assume que Nor está tentando proteger o rei, mas Nor realmente não tem ideia do que está acontecendo. Nor ainda não sabe quem é o cara de armadura brilhante, então ele os leva a salvo batendo-os no chão. Uma coisa ronca um guarda de elite e eles o ignoram quando ele diz que é apenas um mal-entendido. Nor desvia seu ataque, mas eles recorrem a usar uma bomba. Nor protege novamente o velho fraco e o envia com segurança para dentro de uma parede. Nor percebe que os velhos são imperadores, mas não consegue entender por que eles estão se juntando contra ele. Nor protege Daritus mais uma vez, mas isso claramente está causando mais dor ao imperador e os guardas se perguntam se Nor está realmente tentando eliminar o imperador ele mesmo. Nor faz um bom caso apontando quão velho é Daritus. O imperador provavelmente vai chutar o balde em breve por conta própria. Então eles devem apenas deixar a natureza seguir seu curso. O general explica que eles não têm tempo porque os inimigos os estão atacando e eles têm o dragão da calamidade ao seu lado. Ele quer deixar claro que não tem intenção de lutar e a melhor maneira de fazê-lo é dando-lhes a cabeça do imperador. Justo então os outros chegam. Eles dizem que isso não será necessário porque preferem que o imperador esteja vivo enquanto expia seus crimes. Ren pede permissão para cuidar do resto e Nor permite. Lin leva Nor para curar seus ferimentos e Daritus implora a Ren que poupe sua vida. Ren diz que perdoará Daritus. Mas então começa a listar todas as vítimas da guerra que Daritus começou. Várias pessoas perderam suas vidas de maneiras horríveis e tudo isso foi por causa da devastação que Daritus desencadeou na cidade. Há 127 vítimas confirmadas, mas provavelmente ainda mais. Ren concorda mais uma vez em perdoar Daritus, mas apenas se ele estiver disposto a experimentar a mesma quantidade de sofrimento que todos que ele acabou de mencionar. Depois disso, eles vão falar sobre acabar com a guerra e encontrar a paz. Ninguém se opõe, exceto o rei, que quer saber o que Ren queria dizer com sofrimento. As coisas só pioram para ele quando Sen explica o que eles planejaram. Sen promete que manterá Daritus vivo. Não importa quantos membros eles quebrem e quantas vezes suas entranhas sejam esmagadas, Sen o curará o suficiente para participar das negociações. Os outros descrevem o tormento ainda mais.
Então Daritus se molha novamente. Eles asseguraram a Daritus que não estarão se divertindo e só querem que ele experimente a mesma dor que causou a nação deles. Ren diz que é um pequeno preço a pagar pelo perdão e declara que sua nação é muito misericordiosa. Perto dali, Nor está curado e observa todo o dano causado pelo raio que desviou. Rainer se sente péssimo por isso, mas Lin explica que apenas monofurnuzes foram destruídos. Eles têm tanta mana neles que as pessoas nem conseguem ficar perto. Ren chega para explicar que a guerra finalmente acabou e ambas as nações se concentrarão na reconstrução. Nor aponta que a guerra acabou de começar. Então ele deseja que eles pudessem ter conversado sobre isso desde o início. O imperador abdicará, então seu neto assumirá o seu lugar. O problema é que ele tem apenas 10 anos de idade. Então será necessário nomear guardiões. Esses guardiões são chamados de Circuito de 10 e são o grupo que Nor enfrentou anteriormente. O grupo chega para se desculpar com Nor pelo mal-entendido, mas Nor apenas os repreende por se unirem contra um homem idoso. O general revela que está envergonhado de suas ações e agradece a Nor por impedir uma guerra civil no Império. Nor os agradece de volta porque ele pensou que estava perdido depois de cair das costas do dragão. Mas eles tinham um chão perfeitamente bom para ele cair. O generalismo é usado por Nor e eles decidem deixar as coisas como estão. Entanto, ele promete ajudar Nor com qualquer coisa se ele precisar. Nor ainda se sente mal pelo dano que causou à cidade, mas o general explica que não houve relatos de ferimentos. O general aponta que sua nação foi a que quebrou o tratado e estas são apenas as consequências. Nor oferece ajuda de qualquer maneira que puder, mas o general acha que ele é muito bondoso. O dragão está ficando entediado, então nosso grupo se prepara para partir. O general finalmente revela que seu nome é Hanjuzi. Nosso grupo volta para casa. Nor ainda tem um sério medo de altura. Então ele diz a Rolo para perguntar ao dragão se ele pode voar mais perto do chão desta vez. Então pensa que Nor está sofrendo com a culpa de danificar uma nação, mas é realmente apenas seu medo de altura. Nosso grupo volta para casa em segurança e Ren explica ao rei que Nor contribuiu muito no campo de batalha. Ele acha que Nor deveria ser recompensado, mas Nor recusa porque não precisa de nada. O rei insiste e Nor percebe que há algo que gostaria de pedir. Ele quer que o rei ajude Rolo. Rolo é um povo demônio e não tem lugar para morar. Nor quer que o rei permita que Rolo viva na capital para que ele possa viver uma vida normal. Nor considerou permitir que Rolo vivesse com ele, mas percebeu que seria melhor para Rolo se ele fosse cuidado por uma família rica. O rei ofereceu dar uma casa a Nor no terreno antes. Então Nor diz que isso seria bom o suficiente. Nor diz que Rolo salvou inúmeras vezes, então ele lhe deve a vida. Além disso, a única razão pela qual o dragão fez o que Nor disse foi por causa de Rolo. Rolo tenta esclarecer as coisas sobre isso, mas Nor o interrompe para dizer que ele deve parar de ser tão humilde. O rei pensa em como isso é uma coisa grande a pedir, porque o país considera os demônios inimigos. Aceitar um em seu reino causará grandes problemas. Isso é tudo que Nor quer, porém, e ele diz que quaisquer outras recompensas que eles queiram lhe dar devem ser dadas às pessoas que estão sofrendo com a guerra. O rei concorda completamente e Nor se pergunta por que o rei gosta tanto de rir. Rolo pensa em todas as coisas que desejou antes de conhecer Nor. Ele queria ser útil para alguém e queria comer uma refeição deliciosa pelo menos uma vez. Nor acorda desse sonho e explica que viverá com ela por enquanto. Rolo fica chocado ao ouvir que a comida na mesa é para ele e ele insiste que ele comece a comer. Rolo fica impressionado com quão macio e delicioso é o pão. Então ele começa a chorar. Rolo começa a devorar a comida como um animal selvagem. Então Enis muda o que ela disse antes e diz a ele para desacelerar um pouco. Ela promete que ninguém vai tirar isso dele. Então Rolo sorri pela primeira vez de volta ao reino. Nor fica chocado com quanto de dano foi causado durante a guerra. Ele fica feliz em ver que a guilda ainda está intacta e para olhar um quadro de sinal que ele não vê há algum tempo. Uma memória mostra o quão surpreso o mestre da guilda ficou quando Nor voltou para a guilda depois de falhar em aprender uma única habilidade decente. O que foi mais chocante foi como Nor passou 3 meses inteiros em todas as escolas de treinamento, mas ainda assim falhou em aprender apenas uma. Foi por isso que Nor não pôde se registrar como aventureiro. Já se passaram 15 anos desde então e Nor nunca pensou que seria reunido com seus instrutores daqueles dias, quando ele era criança. Nor disse a Sig para deixá-lo treinar para se tornar um espadachim e ele mostrou a ele a permissão que ele recebeu da guilda. Sig avisou que o treinamento seria exaustivo, mas Nor estava pronto. Os primeiros dias de Nor foram realmente intensos e Sig pensou que ele teria sorte se durasse apenas 3 dias. Surpreendentemente, 10 dias se passaram sem Nor desistir. Então Sig ficou impressionado com sua teimosia. Um dia Nor se machucou, mas Sig apenas o repreendeu por derrubar uma espada. Surpreendentemente, Nor não desistiu e Sig ficou impressionado ao ver que seus olhos ainda tinham tanta vigor mesmo depois de serem destruídos. Nor queria saber quando aprenderia uma habilidade, mas Sig não sabia. Nor implorou a ele para pelo menos mostrar a ele uma habilidade que ele poderia aprender. Então Sig o fez. Nor ficou impressionado com essa habilidade incrível que ele nem conseguia ver e Sig pensou em como era uma habilidade que tornava seu golpe difícil até mesmo para ele seguir. Fazia sentido que ele pudesse gostar que Nor não conseguia vê-lo com os olhos nus. Claro que Sig ficou chocado quando Nor descreveu perfeitamente cada movimento que Sig fez durante a técnica. Foi então que Sig
Percebeu que se Nor fosse nutrido adequadamente, ele poderia até mesmo superá-lo. No entanto, depois de 2 meses, Nor não conseguiu aprender uma habilidade além de Peri e Sig não conseguia entender por quê. Se Nor pudesse aprender apenas uma habilidade que pudesse ser considerada útil, então ele seria capaz de avançar. Infelizmente, Nor nunca fez isso. Nor desesperadamente queria continuar treinando, mas Sig determinou que Peri não seria suficiente para alguém se tornar um espadachim. Nor não tinha aptidão para esgrima, mas Sig ainda acreditava que ele poderia se tornar algo grande. Então ele recomendou que Nor escolhesse um caminho diferente. Dan ficou surpreso quando Nor veio até ele para treinar porque ele parecia que uma brisa leve poderia levá-lo embora. Dan explicou que o papel de um guerreiro era atuar como um escudo para seus companheiros de equipe e Nor estava determinado a se tornar um aventureiro não importa o que. Depois de 2 meses de treinamento, Dan deu crédito a Nor. Porque ele não esperava que uma criança chegasse tão longe quanto ele um dia, Dan teve que resgatar seus alunos de uma rocha caindo, mas ficou impressionado ao ver que Nor era o único resistente o suficiente para tentar enfrentá-la de frente. Dan ficou tão impressionado que acreditava que se Nor aprendesse apenas uma habilidade, ele seria capaz de treinar Nor para se tornar um escudo literalmente invencível. Infelizmente, após 3 meses de treinamento, Nor ficou chateado ao ouvir que Dan não o permitiria treinar mais com ele. Nor melhorou sua capacidade física ligeiramente, mas isso não teria sido suficiente para ajudá-lo a sobreviver ao resto do treinamento. Dan reconheceu que Nor era um trabalhador dedicado, então ele achou que Nor merecia estar onde seus esforços seriam recompensados. Nor foi pedir a Niana para treiná-lo, mas ela queria testá-lo primeiro. Ela disse a ele para tentar acertar um pau que estava muito longe. Niana assumiu que ele falharia e ela seria capaz de rejeitar seu pedido. Infelizmente para ela, Nor acertou o pau com a pedra, então ela disse a ele para fazer isso novamente. Claro que Nor fez isso, então ela não teve outra escolha a não ser treiná-lo. O problema era que Niana só permitia que Nor praticasse acertando alvos com pedras. Ela temia que Nor acabasse causando problemas, mas ele realmente queria praticar com o arco. Niana acabou cedendo, mas Nor instantaneamente quebrou o arco com as próprias mãos. Nor continuou quebrando-os, então ela deixou Nor usar o dela. Ela tinha certeza de que ele não seria capaz de quebrar o dela, mas claro que ele fez. Então Niana o fez jogar pedras novamente depois de 2 meses de treinamento impressionante. Nor explicou que aprendeu a jogar pedras caçando pássaros de aparência estranha nas montanhas. Mian ficou chocada porque ouvirá falar desses pássaros notórios que são difíceis até mesmo para um caçador experiente derrubar. A precisão de Nor era incrível, então Mian se perguntou se havia mesmo um ponto para ele treinar com ela. Após 3 meses, Mian disse a ele para sair de seu treinamento porque ele não tinha o bom senso de lidar com qualquer tipo de arma delicada. Na realidade, porém, ela sabia que Nor era muito forte mesmo sem um arco. Nor foi pedir a Keru para treiná-lo, mas Keru já havia ouvido falar de Nor dos outros instrutores e o aceitou imediatamente. Keru fez seus alunos se aproximarem furtivamente de um alvo e ficou muito impressionado com Nor. A próxima sessão de treinamento teve todos evitando algumas armadilhas para chegar a um baú do tesouro, mas Nor tinha outra coisa em mente. Enquanto os outros nerds procuravam pelas armadilhas, Nor simplesmente correu direto por elas. Ele usou Peri para evitar ataques e seu lançamento de pedra para atacar cobras. Nor era incrível, mas ele perdeu completamente um ponto do exercício. Após 3 meses de treinamento, Keru decidiu que não seria capaz de continuar treinando Nor. Nor carecia de consciência situacional e não havia esperança de ele se tornar um espião. Claro que Keru ficou impressionado com a resistência e a teimosia de Nor, mas como todos os outros instrutores, Keru não contou a Nor. Keru ficou tão impressionado que decidiu convidar Nor a se juntar à agência de inteligência da capital se ele algum dia desistisse de se tornar um aventureiro. Nor então foi até o mago e explicou que havia falhado em treinar nas outras escolas. 2 meses após treinar com o mago, descobriu-se que Nor não conseguia usar magia porque não havia mana fluindo através dele. A única esperança de mudar isso era Nor entrar em alguma sala de ressonância de mana. Nor estava ansioso para tentar, mas o velho mago estava hesitante. Ele acabou cedendo, mas disse a Nor para sair da sala imediatamente se as coisas começassem a ficar intensas. Depois de um tempo, o mago ficou chocado ao saber que Nor não havia saído da sala há muito tempo. A sala amplifica drasticamente todos os sentidos humanos. Então Nor poderia ter perdido a vida por ficar dentro por muito tempo. O velho ficou chocado ao descobrir que Nor estava perfeitamente bem e Nor o mandou embora porque sentiu que estava perto de uma descoberta. No entanto, após um total de 3 meses, Nor só conseguia conjurar uma pequena chama. O mago achou que isso era incrível porque é incrivelmente raro ver pessoas tão incapazes de magia quanto Nor era. No entanto, considerando tudo, Nor ainda era impressionante por superar suas limitações. O mago pensou que era tudo, mas então ficou atordoado quando Nor conjurou outra pequena chama. Isso é chamado de lançamento duplo e o mago ficou chocado porque levou 50 anos para aprender a fazer isso. Nor ainda estava chateado porque sabia que isso não ajudaria a se tornar um aventureiro, e o mago concordou. O mago ficou incrivelmente desapontado por causa do corpo de Nor.
que é mais sintonizado com a magia do que ele poderia ter sido conhecido em toda a Terra como um mágico sem paralelo. Nor foi tentar sua sorte com Sunny. Mas Nor nunca passou pelo direito de bênção quando era bebê. Apenas aqueles que foram selecionados passam por esse direito e tinham permissão para treinar na escola de Sunny. Nor jurou não sair até ser aceito, então Sunny apenas o deixou do lado de fora. Nor ficou do lado de fora no frio por dias e Sunny simplesmente o ignorou. Eventualmente, Nor desmaiou, mas Sunny estava lá para pegá-lo. Sunny decidiu deixar Nor treinar com ele, mas não podia prometer que Nor aprenderia uma habilidade. Após 3 meses, Sunny ficou chocado ao saber que Nor havia aprendido a usar esse feitiço chamado Cura Baixa. Infelizmente, a Cura Baixa não é reconhecida como uma habilidade útil para se tornar um aventureiro. Isso significava que Nor havia falhado novamente. Sunny ainda ficou impressionado que Nor foi capaz de usar magia de cura de baixo nível sem uma bênção natural. Isso não deveria ser possível e significava que Nor tecnicamente poderia ter sido capaz de empunhar o poder dos milagres sem limites. No dia seguinte, todos os instrutores ficaram chocados ao saber que Nor havia desaparecido. Mian pensou que eles podiam simplesmente deixá-lo sozinho por causa de sua força. Mas Sunny tinha outras ideias. Ele tinha certeza de que se todos os instrutores investissem seu tempo em nutrir os dons de Nor, ele sem dúvida se tornaria alguém extraordinário. Ele achou que todos deveriam treinar Nor e dar orientação a ele. Todos os instrutores viram seu potencial também e todos concordaram em treiná-lo juntos. Sunny queria procurar Nor ele mesmo, mas eles decidiram trabalhar juntos para encontrá-lo. Voltando ao presente, o mestre da guilda fica feliz em ver que Nor voltou para a capital em vez de ir para Mitra. Nor teve um dia longo, por isso está todo sujo, mas o mestre da guilda explica que o chefe da guilda de construção tem procurado por ele. Ele precisa que Nor remova os destroços e ajude a construir moradias temporárias. Isso é exatamente o que Nor veio fazer, então ele vai ajudar na limpeza. Todos estão felizes por ele estar ajudando e Nor pensa no dia louco que ele teve. Ele foi enviado voando pelo feitiço de Lin várias vezes. Ele fez muita voando. Nor precisa descansar, mas ele decide que não pode até limpar todo lugar no castelo. O rei explica que a teocracia sagrada de Mitra estava trabalhando nos bastidores com Daredes na guerra. Isso ficou evidente pela quantidade de monestones que Daredes tinha em seu arsenal. Os Norens serão perigosos no futuro. Mas o rei está confiante porque eles têm muitos heróis fortes para proteger o reino. Mais importante ainda, eles têm Nor ao seu lado. De volta com Nor, Lin chega para cumprimentá-lo. Felizmente para este Nor faminto, Lin trouxe comida para ele e ela vai distribuí-la aos outros. Nor está pronto para continuar trabalhando, mas se sente mal porque, em sua mente, essa espada incrível dele não verá muita ação em suas mãos. Nor ainda quer ser um aventureiro. Assim como os heróis dos livros de histórias que seu pai costumava ler para ele, Nor volta ao trabalho, mas leva um momento para salvar casualmente a vida de alguém. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações